Garocast, o podcast repleto de fúria. Uiva de saudação pra vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos, e se um dia eu perder a minha terra natal, eu vou lá pra Suécia, pai. Essa tem que ter legenda. Caramba! Já começou com piada interna. Já começou de costas, né, cara? Não tem nada de costas, já falei isso. Saudações a todos! Aqui quem fala, Pena de Prata, Galeardo dos Fiana. E a felicidade não está na estrada que nos leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada, como dizia Bob Dylan. Cheio de referências aí, ó. Aumente o seu volume e abre a sua latinha. Aqui quem fala é o Pride. E se pudermos trazer a harmonia tríade, o universo irá novamente ser da maneira que Gaia pretendia. E somente então, irmãos, haverá Marte. Olá pessoal, aqui é o Pedro Nogueira, explorador, andarilho, nômade, vagabundo, chame como quiser. Ah, agora sim, um cita Metallica, o outro cita Bob Dylan, vocês estão cheios das referências. Lógico, como sempre. Então tá bom, e eu dou indireta pro meu pai, porque é assim, e o Pride faz um poema. Mas, se bem que só a gente e o seu pai vai entender essa porra da Suécia. Juntamos mais uma vez a nossa matilha aqui no Garocast e seguindo então o nosso plano da terceira temporada, vamos dar início a mais um Garocast destinado a uma das tribos. Hoje nós vamos correr, ativem todos vocês o seu dom de velocidade do pensamento, que hoje correremos com os peregrinos silenciosos. Mas antes disso, Pedro, toca o tambor estilo egípcio, por favor. Porra, escala mixolite, né? Chocos, então a gente está recebendo aqui a visita do psicopompo egípcio das divindades lá, o deus Tote do conhecimento, com sua cabeça de Ibis. Caralho. Ele vem com algumas mensagens, cara. Agora virou Sion, que vem até Deus e falar com a gente, porra. Porra, mas nós somos importantes, né, cara? Ficar recebendo peregrinos silenciosos perrapados. Tá certo. A primeira mensagem é da Radija Ribeiro. Ela diz assim: boa tarde, pessoal da Nação Garou. Passei a escutar o cast por indicação de um amigo e acho muito legal o trabalho de vocês. Fico grata por trazerem tamanha informação para jogadores e narradores e discutir tantos assuntos que com certeza geraram e ainda geram dúvidas frequentes nas mesas. Parabéns pelo cast. Obrigado, Radija, legal. Já começou ganhando aí um ponto de glória. Só ficar nos elogiando. Há uns anos eu joguei numa mesa e fizemos alianças com raças metamórficas distintas, mas todas localizadas no Brasil. E conseguimos fazer um tipo de conclave envolvendo todas. Não é algo tão elaborado quanto o Arad, mas essa facção rendeu boas histórias. Vou tentar colocar tudo em PDF e envio para vocês em breve. Mais uma vez, parabéns. Pô, brigadão aí, Radija, que ela acabou mandando o PDF pra gente e aí a gente vai disponibilizar aí no post aí pra galera poder baixar e dar uma olhada. Eu dei uma olhada muito superficial, né, tanto que o cast número 34 atrasou porque estava ocupado, mas aí depois eu vou olhar com maior atenção. Mas o pouco que eu vi eu achei bem interessante. Inclusive aí, Pedro, para você que está escrevendo, ó, raças metamórficas no Brasil, promete. Exato. Eu quero dar uma olhada nesse PDF aí com atenção. De repente, se for interessante, quem sabe, né? Não é feito no nosso material. Mas está disponível para todo mundo de qualquer forma. Uhum. De toda forma, muito obrigado aí, Radija. Valeu aí a mensagem. Valeu. A próxima mensagem, Pedro, é de Samantha Hugril. Bom dia, nação. Me chamo Samantha Hugril e ela fez a gentileza de escrever a fonética do nome dela. Muito obrigado, Samantha. E agora sou ouvinte ávida do Garocast. Pô, velho, é sempre pra mim que sobra, né? Então, vamos lá. Gosto muito do trabalho de vocês. Como nunca tive acesso a esse monte de livro Metaplot, ficava boiando em alguns assuntos. Mas aí vocês traduziram livros e agora discutem todo o cenário pelo cast. Só tenho a agradecer vocês, seus lindos. Seus lindos. É porque você não viu a foto. É porque... Onde eu acho a história do Dente Negro e do grupo formado para matá-lo?
Beijos e até a próxima. Samantha, as informações do Dente Negro, elas foram retiradas do livro dos Bastet, que é da segunda edição, e você vai encontrar também no Changing Breeds do W20, tem maiores informações sobre ele. Em relação ao grupo formado para matá-lo, tem uma névoa de mistério, você não vai ter tantas informações sobre isso. O livro até sugere, caso os jogadores da sua mesa sejam o grupo, mais ou menos que tipo de nível de poder eles teriam que ter e tal, mas uma ficha ou o nome dos assassinos de Dente Negro não é informado, tá bom? A bem da verdade é que, de um ponto de vista editorial, depois que a White Wolf criou o Dente Negro, eles ficaram com uma pica africana na mão e não sabiam o que resolver depois. Exatamente. Falou, mata isso aí, né, cara? Não vamos dar muita explicação. Exatamente. Eles fizeram um novo 52 lá e mataram o Dente Negro. Mais ou menos isso daí. De toda forma, muito obrigado pelo e-mail aí, Samantha. E, enfim, aproveita e desfrute do Garocast. E, assim, valeu a parte dos seus lindos, mas aí você ganhou o renome humor, né? Já que o Pedro distribuiu Glória pra Radija, eu vou distribuir humor pra Samantha. Valeu. Então, o Jogos fica reclamando dos nomes difíceis. Acho que dessa vez o nome difícil veio pra mim. O que eu tô lendo aqui é Avacaí. É um cara, tá, Pedro? É um cara? Então tá, e aí, cara? Beleza? A mensagem dele diz assim: Olá, Nação Garou. Chego por meio desse correio da Weaver atrasado para falar sobre o cast número 32. No desafio de posto, fiquei de certa forma decepcionado por não terem feito um ducado da Weaver dedicado a uma versão corrompida do elemento madeira. E então, depois de pensar um pouco, decidi mandar a minha ideia e do elemento que seria antônimo à madeira. Imagine uma grande planície com terra cinzenta e úmida, tão úmido quanto o ar à sua volta, e até onde sua vista alcança existem vários cogumelos, grandes e pequenos, desde aqueles de tamanho normal até aqueles que se assemelham a grandes árvores. Esse é o Ducado do Fungo. Esse cenário me lembrou um pouco a primeira fase de Sonic. Tem uns cogumelos gigantes. Porra, que referência. Quando uma árvore cai e seu tronco apodrece, rapidamente ele é tomado por fungos que se alimentam e enfraquecem de seu corpo. Então achei que esse seria o elemento perfeito para zombar da madeira e tudo que ela representa. Enquanto a madeira representa a vida, o fungo representa a morte por ser um decompositor. Enquanto a madeira representa a durabilidade e resistência, o fungo representaria a fragilidade e a decadência. Sobre o ducado em si, além da breve descrição dada anteriormente, nele haveriam pequenas névoas, que na verdade são grandes nuvens de esporos que grudariam no corpo de viajantes desavisados e cresceria de forma a consumir a vítima, decompondo enquanto ela ainda está viva. Quando tudo de bom do hospedeiro for consumido, imitando o modo como o fungo Cordyceps, sei lá o que é isso, imitando o modo como esse fungo funciona, ele iria assumir o corpo da vítima e usá-lo como um tipo de zumbi com um grande cogumelo saindo do topo do crânio. Caralho. Aqueles que sofrem desse destino acabam por se tornar serventes do fungo que os dominou, tendo uma espécie de mentalidade de colmeia, atacando em hordas aqueles que aparecem à sua frente e os forçando a comer cogumelo que cresce em suas cabeças, formando assim mais um membro para seu exército doentio de cadáveres ambulantes. Agradeço pela atenção. Se houver alguma oportunidade de participar de algum quebra do osso, já me disponho em participar, embora nem tendo metade da idade do nosso ancião, mas já ouvi a maioria dos casts e me considero um entendido do cenário. Estou no servidor da Nação Garou do Discord pelo nome Galoda. César, anuncia a caça, Galeardo do Spirit Fence. Ô Galoda, eu já vou te dizer, cara, que eu tenho certeza que meu irmão, Thiago, que já participou aqui da gravação, vai adorar a sua ideia sobre o Ducado do Fungo, porque ele já tinha sugerido no cenário que ele tenta construir de pós-apocalipse algo semelhante. Eu também gostei, achei bem interessante aí. Eu achei bem legal mesmo. Em especial a parte do que sai o cogumelo da cabeça dos caras, achei isso muito doido. Eu fico bem com medo dos caras ficar todo mundo com cabeça de piroca, tá ligado? Fica só a chapeleta do cogumelo. Mas isso é eu tentando dar um pouco de humor, todo esse cenário trash, né, velho? Sombrio pra caralho que o cara fez. Caceta, o Galoda, sei lá como é que é. Tá vendo? Mais um nome que precisa de fonética.
Você tá precisando de um ritual aí de purificação, hein, velho? Essa ideia sua aí foi trash. Ô Galodo, e sobre participar no Quebra-Doce, é tranquilo, você só tem que fazer sua inscrição lá no vestibular, responder as perguntas. Passando, a gente grava. Exatamente. Pedro, só pra fechar então, cara, deixar aqui avisado pra galera sobre os nossos recados. O pessoal deve ter percebido que a live não rolou, porque a live ia sair depois desse cast, e o cast de 34 atrasou, então nós passamos a nossa live para nossa próxima semana. Nós passamos a live então pro dia 14, às 22h30 no Discord. Estamos esperando vocês. E é isso aí. Pra galera que quiser mandar os e-mails pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br, e é só seguir o Nação Garou nas nossas redes sociais. Digita no Google Nação Garou, vocês acham. Fica mais fácil. Tranquilo? Tranquilo. Então beleza. Então, velocidade do pensamento. Vamos lá. Peregrinos silenciosos. Vambora. Então vamos lá, a gente vai começar hoje falando a respeito dos Peregrinos Silenciosos, e como não podia deixar de ser diferente, vocês já conhecem o Garocast, a gente vai começar desde o princípio, falando um pouco sobre a história da tribo, seu surgimento. Então hoje vamos ver aí o que é que esse pessoal estudou para falar a respeito. Galera, tá na mão de vocês, surgimento dos Peregrinos Silenciosos. Peraí, deixa eu abrir o Wikipedia aqui. É muito Eu não tô simples. zoando, não. É os caras que tomaram uma comida de rabo dos seguidores do 7 e saíram vazados. Ah, ótimo. Essa é a forma como o Pena explica pros jogadores aquela coisa. Ó, o Fiana é elfo e o Peregrino Silencioso tomou comida de rabo dos vampiros. Segue o baile. Bom, os Peregrinos Silenciosos, eles têm a origem deles no Oriente Médio, ali no norte da África também, mais especificamente no Egito. A cultura deles vai ser marcada por essas referências ao Egito, embora a tribo que nós conheçamos e que a gente tenha acesso ao jogo, ela não tenha essa preponderância no local, justamente porque é um tipo de viajante. Uhum. E essa característica de ser uma tribo de viajantes não é uma coisa desde sua origem, não. É algo após a maldição de Sete. Isso. Eu acho isso muito importante, Pedro, quando você está falando, porque quando a maioria da galera, né, a gente começa a jogar e tal, e a gente lê a respeito dos Peregrinos Silenciosos, existe uma tendência a respeito de falar que é uma tribo de lobisomens, no caso, egípcios. Só que quando você começa a jogar com o Peregrino Silencioso, você vai descobrir que ela não é isso, não mais. Ela já foi isso há, sei lá, 3, 4 mil anos atrás. Agora vai me falhar um pouco a linha do tempo. Mas se você for olhar no Wild West, eles não são lobos egípcios. Se você for voltar mais ainda, eles na época do Dark Ages, eles continuam não sendo lobos egípcios, porque eles já sofreram então a maldição. Existe aproveitando já a respeito da maldição, existe uma parada que é um pouco diferente, que é a respeito de quem amaldiçoou os Garou, no caso os Peregrinos Silenciosos, né? Porque na segunda edição o nome de Sete ele era muito mais veemente, né? Ele aparecia de maneira muito mais marcante durante os livros, e na terceira edição eles trocam isso para Sutek. Não, mas se eu não me engano é um outro nome para o Sete, não? Sim, exatamente. Só que eu acho, isso é um achismo da minha cabeça, que isso é para diferenciar um pouco tanto da divindade egípcia, Sete, quanto do Sete dos seguidores. Exatamente. Exatamente. Quem amaldiçoou os Peregrinos Silenciosos, a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, foi sim um vampiro. Mas eu acho que o fato de chamar ele de Sutek, nomes têm poder e os Peregrinos Silenciosos sabem disso muito bem. Então o fato de essa mudança de nome, ela é de alguma maneira relevante para eles. Né? É uma coisa assim, Sete é o deus egípcio, é como talvez os humanos, nós enxergamos o vampiro que existiu, mas Sutek é o nome verdadeiro dele. Então a terceira edição inteira traz essa maldição sendo feita por Sutek, que é, no caso, o verdadeiro inimigo dos Peregrinos Silenciosos. Mas aí a gente deu uma puladinha num dos melhores contos de introdução de tribo das 13, na minha opinião. Os Fianas são os contadores de história, mas a história que dá pra fazer
nego suar pela retina, é o início da tribo dos peregrinos silenciosos, né? Deixa eu te perguntar, Pride, você tá falando do Lendas dos Garou, aquele conto inicial do livro da tribo? Não. Da primeira peregrina silenciosa que voltou da Umbra Rasa. Ah, tá. Da Umbra Baixa. Entendi. Desculpa, da Umbra Baixa. Não, porque se os ouvintes tiverem a curiosidade aí, eu imagino que eles tenham, uma vez que eles já estão escutando essa bosta aqui, eles vão ler os livros das tribos e tal tudo. O conto inicial do livro da tribo dos peregrinos silenciosos, que é sobre um menino novo e tal, que ele tem uma mãe que é peregrina silenciosa, e ele começa a escutar o chamado da estrada e os fantasmas, e ele pega, enfim, ele sai andando, né, como um peregrino silencioso, na minha opinião, é o melhor conto inicial dos livros. Vale, se você ouvinte, você nunca leu e talvez você não goste dos peregrinos silenciosos, a primeira coisa é, enfim, só termina de escutar o cast, mesmo assim. A segunda coisa é baixe o livro dos peregrinos silenciosos e leia o conto. Deve ser umas 6 páginas, uma coisa assim. Se isso não te ganhar a tribo, se você olhar e falar, nossa, essa tribo é do caralho, cara, nada mais vai falar, não tem nada que a gente vai falar que vai te convencer do contrário. Mas se dê o benefício da dúvida, porque vale a pena, é uma puta de uma história. Mas continua, Pride. Então, se você que tá ouvindo não gosta dos peregrinos silenciosos, é porque você não leu nada sobre a tribo. Porque das 13 tribos, uma que consegue unir uma cultura como a egípcia, dessa forma respeitosa qual eles fizeram, e a gente vai falar sobre mais o assunto durante o cast. E ainda conseguir incorporar elementos do mundo das trevas que faz com que todos nós nos empolguemos com uma tribo. Rapaz, você então não conhece o lobisomem Apocalipse. Mas, voltando ao foco, reza a lenda que no início do mundo, quando todos os lobisomens eram apenas uma tribo e a morte ainda era um espírito novo na criação, uma jovem Garou, ela sentiu a falta do seu pai. E ela caminhou por muitas estradas procurando pelo pai, até que ela chegou ao mundo espiritual diante de uma frondosa árvore. E quem estava nessa árvore, meu amigo Chocos? A serpente e a maçã. Não, meu querido. Era eu mesmo. Não era a mamba negra do Chocos. Meu Deus. Era seu adorado espírito da coruja, Chocos. Sim, exatamente. Ela estava pousada sobre os galhos e lá a garota insistiu que a coruja o levasse até onde o seu pai estava, né? E ela o levou até a Umbra Baixa. E esse caminho da peregrina silenciosa fez com que ela chegasse até os portões da Casa da Morte, e ela conseguiu convencer o guardião de lá para ela entrar e libertar aqueles que quisessem ir embora. Esse fato fez com que, eu não sei se isso ainda continua, mas aí, se não fosse, você corta, Chocos, fez com que as aparições surgissem no mundo das trevas. Sim. E foi isso mesmo? Foi, essa é a explicação dos Garou pro motivo pelo qual existem fantasmas, né? Foda, e tem o fato de que como ela tem que ser rápida o suficiente, enfim, o portão tá fechando, porque senão ela fica do lado do mundo dos mortos, né? Ela tem que se esgueirar entre as frestas do portão, coisas do tipo. Ela acaba sendo o que dá origem ao fato dos peregrinos serem tão esguios. É a lenda dos peregrinos, né? Que acaba juntando com essa história a respeito de trazer os ancestrais de volta e que faz com que os peregrinos tenham o físico tão diferente dos outros Garou, obviamente na concepção da lenda dos peregrinos silenciosos, né? E somando-se a isso, a escuridão da Umbra Negra torna os pelos desses que eram descendentes do primeiro lobo completamente negros, e conforme você mesmo explicou, eles se tornam mais fortes e esguios devido a esse esforço para correr antes de que o portão fechasse. Uhum. Pra mim, uma das histórias de origem mais fodas ali, pau a pau com a dos roedores de ossos. Cara, Irmãos, amigos, hoje o espírito do nosso Totem tá mais forte, porque olha só, Dentinho acabou de aparecer aqui. E aí, Dentinho? Porra, nada mais apropriado do que a gente falar de peregrino silencioso e fantasma e a gente ter a presença aqui do Uivo dos Fantasmas. Fala, Dente. Vocês estão me ouvindo? Tamo, porra. Acabou pelo ouvido ainda. Porra. Ah, não, beleza então. Eu só vim falar um oi, velho, porque o Pedro tá carente, sentindo minha falta.
Acabei de chegar em casa, então, oi, tchau pra vocês, falou. Não, pera aí, a jornada pra Umbra Negra é longa, você não vai conseguir sair daqui assim Rapaz, rápido eu tô assim, na não. Umbra Negra até agora, velho, eu tava jogando Ravenloft. Mas você não quer Eu tô comparar abaixo uma coisa com a da outra. Umbra Negra, velho. Ravenloft é muito melhor, né, claro. Ah, vai tomar no cu, velho. Sai daqui. O que é esse cara daqui? O que é esse cara daqui? Você não ia embora? Como é que é essa história? Dentinho, eu sei que o seu tempo aqui no cast de hoje é curto. Eu sei disso, que afinal de contas amanhã você tem que voltar pra banalidade e pra Weaver. Mas eu vou aproveitar que você tá aqui, cara, e você já deu um alô pra galera. Eu vou te perguntar uma coisa, vou adiantar uma pergunta lá na frente, enquanto durante o cast a gente vai destrinchar toda a história da tribo, sociedade, coisa do tipo. Mas você sabe que hoje nós estamos gravando a respeito dos peregrinos silenciosos. Ah, é? Eu achei que você estava gravando sobre outra coisa, mas deixa quieto. Mas tudo bem, Achei então... que era os PPPPP, do Pena. De toda forma, então, você tá fudido, porque então a pergunta talvez te pegue de calças curtas, porque eu sei que você gosta dos peregrinos silenciosos, como todo mundo do Garocast, Todo mundo. Sim. né? Então agora eu vou te perguntar, vou adiantar uma pergunta lá na frente. Cara, por que a tribo dos peregrinos silenciosos é tão do caralho, na sua opinião? Por que ela é tão do caralho, velho? Isso. Porra. Porque eu acho que eles funcionam como um elemento muito legal de história, tanto pro jogador quanto pro mestre. Ah, Pô, ele é o cara que, né, teoricamente, é o encarregado de entregar uma mensagem, ele vai ter sempre alguma mensagem a passar, alguma profecia estranha que ele possa ser o portador de más notícias ou de boas notícias, Aham. mais frequentemente más notícias. Esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que esse papel do mensageiro, ele não é só um mensageiro, né? Ele também é um guerreiro, ele interage com um mundo que para os Garou é um pouco nebuloso, como vocês falaram aí da Umbra Negra, né? Ele tem umas informações, um leque de opções aí que torna eles um pouco diferenciados da parada. saquei. Então, essa é a opinião do Dentinho, os ouvintes estavam com saudade do Dentinho, tava perguntando, em especial o Pedro, que ele não se aguentava mais de gravar sem o Dentinho. Então, Dentinho, eu quero te agradecer, eu sei que você tem que ir embora, muito bem. Eu já tô te dispensando, é isso mesmo. Mas, Não, beleza. Mas sai com o Ivo, Dentinho. mas você sai Não, com o eu Uivo dos fantasmas, porra, como assim? Eu tenho uns planos aqui pra fazer, porque agora meu personagem virou caótico e mal, então eu tenho que tramar contra os outros jogadores. Então, tem muita coisa pra fazer aqui. Então tá bom, então. Dente, valeu, velho. Valeu, galera. Falou aí. Falou. Valeu, Dente. valeu. E Pedro, para de chorar, velho. Na boa. Tô tranquilo. Você tá aí, parecendo cara. mendigo, Vai Pedro. embora. Tá parecendo mendigo, pô. O Pedro mandou o WhatsApp que assim, boca sem dentinho, sou eu assim sem você, ó. E eu no grupo aqui, ó. Voltando então à vaca fria. A gente já mencionou um pouco aí a respeito dos peregrinos silenciosos e a sua conexão então com o submundo, né, ou o mundo inferior e a Umbra Negra, né, a maneira como os peregrinos silenciosos ganham a sua fama através das suas histórias e também a sua conexão com os seus ancestrais que existia ainda naquela época e eles trazem isso para todos os Garou. É uma parada que eu acho muito interessante, que isso conecta diretamente com o fato dos peregrinos silenciosos serem egípcios, né, terem essa raiz egípcia, uma vez que os egípcios eles eram tão ligados a essas culturas da morte. E é uma coisa, cara, que eu vou ter que... Eu sou o Senhor da Sombra, eu vou aproveitar para falar mal dos Presos de Prata, que, porra, acho uma filha da putagem ter lá os Presos de Prata. Ah, não, sacerdócio de marfim, nós vamos pra Umbra Negra e tal. Ah, porra, vai tomar no cu que vai pra Umbra Negra os peregrinos silenciosos, porra. Vai aproveitar das poucas coisas que a tribo ainda tem. Não, vou colocar ela na minha tribo. Ah, vá tomar no cu, lobo branco do caralho, porra. Exatamente, Porra, cara. Um dos piores elementos dos Presos de Pratas é justamente esse lance da ligação deles com a morte e toda aquela desculpinha que inventaram pra iniciar a Guerra da Fúria, porque isso não é um elemento que os pertence. Pertenceria conceitualmente muito mais aos peregrinos. Né? Aham. E eu acho interessante quando vocês falam sobre eles serem os viajantes e os mensageiros e tal, porque
nas mitologias antigas, e aí eu estou me referindo especialmente à mitologia egípcia, mas também à grega, porque eles tinham muita troca muita troca cultural. Aham. Sempre existiu a figura do psicopompo, que é uma espécie de um mensageiro dos deuses, Aham. muitas vezes sendo ele mesmo um deus, e algumas vezes não, ele sendo só uma figura de poder, ou um herói, algo do tipo, né? E aí nós temos a figura do Hermes na mitologia grega, que é enfim, isso que eu estou dizendo vai ser controverso, porque existem várias interpretações, né? Mas o Hermes ele pode ser considerado uma versão de um deus egípcio, que seria o Thoth, né? Aham. É um deus da sabedoria. Faz todo sentido, cara. Né? E o deus Thoth, apesar de ele não ser o deus com a cabeça de chacal, né, do Anubis, ele também é um dos deuses que auxilia na morte, né? Então, assim, uma referência aqui pra galera que da assiste. coisa, né? Exatamente. Uma referência pra galera que assiste ou já leu Deuses Americanos. No Deus Americano, tanto na série quanto no livro, tem a presença do deus Anubis e do deus Thoth, né? Que lá ele é chamado de Ibis, que é também o nome do animal. E eles participam de uma travessia para o outro mundo, né? Sim. Então, o peregrino silencioso, reunindo todos esses elementos, ele é também o mensageiro dos mortos. E isso daí tem a ver com a maldição que eles recebem por Sete. E assim, só, sem querer me delongar demais, só mais uma última coisa. Eu acho que é bem interessante essa referência do Oriente Médio, porque a cultura judaica e várias culturas do deserto, elas têm esse lance de peregrinação, em alguns casos, como os judeus. Eles foram expulsos, literalmente, e durante a história eles tiveram foram vítimas de vários tipos de perseguição e pogroms, o que os obrigou a irem para a estrada, né, por assim dizer. Como todas as mitologias e os contos abraâmicos do povo peregrinando, e também tem os beduínos e várias outras culturas de viajantes, né? E o legal é ver a tribo se transformando ao longo da sua história em peregrinos, né? Porque eles, na verdade, começam como uma tribo de sábios, né? Sim. Que cultivam escribas, não? Sábios que cultivam acima de tudo a harmonia do universo e tal. E aí, após perderem seus territórios depois da batalha que havia ali no Egito entre Osíris e Sete, que eles acabam... na verdade, eles acharam que poderiam vencer essa guerra. Foi aí que os peregrinos tomaram no furico bem bonito, né? Eles priorizaram assim, Osíris pode ser que seja um inimigo aí que a gente pode derrotar depois, e aí vamos priorizar aí em foder Sete. Mas aí nem Osíris deu conta, eles acharam que Sete estaria fraco o suficiente para a tribo atacar, e não estava, porque ele tinha aumentado ainda mais a linhagem dele. E aí foi aí que ocorreu a maldição e eles tiveram a bunda chutada do Egito. O que é extremamente triste, se você for pensar que uma tribo de sábios que cultivam toda a harmonia do universo, como eu já disse, pensa que eles tinham uma das civilizações mais antigas, com mais conhecimento, e tudo isso foi perdido, cara. Como de fato aconteceu, né? Além do território, todo o conhecimento que foi perdido, cara, é muito triste o que eles perderam, cara. É muito foda, cara. Sim. E, Pride, você lembra no teste Enigma sobre fraquezas? Que nós discutimos que a dos peregrinos é uma das mais irretocáveis, que ela tem muito a dizer sobre o conceito da... Nossa, que mais encaixa, né? Sim. E é a fraqueza tribal também, que se você tira ela da tribo, a tribo tem que se transformar completamente. Porque o fato de serem viajantes deriva da maldição. O fato deles terem ligações com fantasmas deriva da maldição, né? O fato deles não terem acesso às vidas passadas também deriva da maldição. Então é uma tribo muito alijada, mas ao mesmo tempo todos esses defeitos são as partes interessantes que o compõem, né? Exatamente. E o ponto do nosso argumento foi esse justamente. Tanto eles quanto os Zuquetena, se você não tem o que mexer, porque de todas as fraquezas tribais é o que mais encaixa com a tribo. As outras tentam simular isso que elas têm e não conseguem. Até por isso esse foi porque a gente resolveu dar aquela discutida, aquele bate-papo lá.
Pra mim, Peregrinos é uma tribo redondinha, cara. Porra, pra Fora mim que é o também. gancho, o melhor gancho que o mestre pode ter, né? Exatamente. E aí, a gente já tá falando da maldição uma porrada de vez, vamos então chegar nesse momento logo da discussão. Existe, né, os peregrinos silenciosos, então, eles se dividem assim como as outras tribos, cada um vai para um canto e eles buscam então o norte da África, eles têm lá os seus parentes e eles travam então as batalhas contra Sutek, e é onde o nome de Shuoros, que é um dos grandes heróis dos peregrinos silenciosos, ele surge. Shuoros então é quem enfrenta e lidera os exércitos dos peregrinos silenciosos contra Sutek. E a batalha ela segue de tal maneira até o ponto de que Sutek então impregna os peregrinos silenciosos com a sua maldição. Então agora vamos para a maldição, né? Porque, enfim, ficar falando de Impergium ou Guerra da Fúria, a gente já discutiu isso em outros casts, então vamos focar aqui na tribo. O Sutek, então, as últimas palavras dele são ditas aos peregrinos silenciosos, e aí isso aí vai ter muita relevância com o que o Pedro vai falar, porque essa maldição ela que acaba definindo quem são os peregrinos silenciosos, não só nos dias de hoje, mas então a partir do Antigo Egito, a tribo ela passa a ser definida pelas seguintes frases: pelos nomes que eu disse, ô lupinos, eu os amaldiçoo. Eu coloco sobre vós a minha marca, e vocês serão para sempre separados de vossos pais e mães falecidos. Eu amaldiçoo vocês com o meu toque, que vocês nunca encontrem descansos nas terras de vosso povo, que os nomes de seus ancestrais sejam esquecidos e que seus fantasmas desapareçam na fome do Duat. Como eu fui expulso, vocês também serão exilados, sem voz e para todo o sempre perdidos. E então os peregrinos silenciosos, eles com as palavras de Sutek, eles perdem a sua conexão com os ancestrais, uma conexão que os Garou obtiveram graças a eles, segundo as próprias lendas dos peregrinos silenciosos, conforme já foi dito pelo Pride. E eles também passam então a ser amaldiçoados pelos fantasmas. Acaba que Sutek expulsa eles dos territórios, mas o que, segundo os próprios peregrinos, o que acontece é que eles não abrigam mais o Egito, porque lá eles têm um fluxo de fantasmas, um fluxo de morte muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, estar no Egito é estar sendo assombrado. Então, graças a isso, eles, bem, com o perdão do bordão, eles põem o pé na estrada e eles passam então a ocupar outros lugares, agora já destituídos. Eu não queria falar destituídos para o Pride não empolgar muito, mas já destituídos do seu território natal, eles passam então a vagar e eles começam a trabalhar então como os mensageiros da nação Garou. E essa é mais ou menos a história dos peregrinos silenciosos, é como eles chegam a ser quem eles são hoje. Bem, então falando um pouco sobre a sociedade então dos peregrinos silenciosos, a maneira como eles se organizam, vamos começar a respeito dos augúrios, né? Como todas as tribos, para o ouvinte mais desatento, os peregrinos silenciosos eles também honram os 5 augúrios de Luna, Hagabash, Teuj, Philodox, Galiard e Aron, só que eles têm suas próprias características dentro desses augúrios. É uma coisa que eu particularmente gosto muito, da maneira como as tribos entendem os seus augúrios, porque um Aron dos peregrinos silenciosos, certamente ele vai ser muito diferente de um Aron dos Cris de Fenris, por exemplo. É uma coisa que está mais pautada na ideia dos Cris de Fenris, a guerra pela guerra, do que pelos peregrinos silenciosos. Mas então, vamos discutir um pouco a respeito aí de como os peregrinos silenciosos veem os seus próprios augúrios, a importância que eles dão para eles. Sobre os augúrios, a gente pode começar a discussão de uma maneira mais ou menos rasa e selecionando aqui o que mais tem a ver com a tribo. Eu diria que é o Galiard, né? Porque a gente já falou deles serem os mensageiros e tudo mais, mas eu gostaria de atentar pelo seguinte detalhe. Como os peregrinos silenciosos eles têm toda essa característica sombria, meio dark, ligada aos fantasmas e à morte, o papel
do Augúrio Galiardi que mais se assemelha ao Peregrino Silencioso é aquele daquele da lua gibosa, né? Então não é ligado à celebração, e mais às mensagens soturnas, né? Aos Agouro, né? os agouros, exatamente essa é a palavra que eu estava buscando, né? Eu acho que é o primeiro elemento que a gente pode identificar pro Peregrino Silencioso, são os augúrios. Sim. Os Galiardes, eles vão cumprir bastante esse papel, que já é o papel da própria tribo, né? Sim, não, eu concordo perfeitamente. Eu acho, o Dentinho estava falando, né, no momento que ele entrou a respeito de como os Peregrinos Silenciosos eles dão munição ao narrador. Enfim, eu acho que não é pedir demais que os jogadores de RPG sejam fãs de Senhor dos Anéis. Eu acho que encaixa bastante, né? De menos, né? E aí é só você lembrar que em Senhor dos Anéis, os elfos, os anões, tal, tudo, a galera, eles conhecem o Gandalf como o Mithrandir, que é o corvo cinzento, é o cara que vai trazer péssimas notícias. Se o cara tá chegando em Valfenda, vamos dizer assim, é porque o cara ele tem notícias ruins. O cara nunca vai chegar sem falar, ganhamos a guerra. Ele vai chegar sem falar, Gondor acendeu seus faróis porque o pau tá torando lá. De toda forma, é a ideia que eu tenho dos Peregrinos Silenciosos. Eles são os corvos do mau agouro. Se o cara chegou lá pra te dar uma mensagem, velho, é porque o trem fudeu, entendeu? Você não queria que ele tivesse lá. Não é que você não vai receber o cara. Você vai recebê-lo porque você sabe que ele tem uma notícia, mas você sabe que a notícia é uma bosta. Não entendeu? Ouvinte, você quer ter a sensação de um garoto quando vê o Peregrino Silencioso chegando no carro? É quando toca no seu celular cobrança isso, e você vê lá. É quando liga e você descobre que é a Casas Bahia e que você tem ainda 18 parcelas de 3 mil reais pra você poder pagar. Aí você fala, fodeu essa porra, menina. Bem por aí. E eu acho que para ilustrar ainda melhor, a gente pode fazer distinção com outra tribo que também representa bem o Augúrio Galiardi. Por exemplo, os Fianna, que são os celebrantes da nação Garou, né? Então, eles estariam muito mais para o aspecto crescente dos Galiardi, enquanto que os peregrinos eles têm esse papel mais ligado ao aspecto giboso. Não quer dizer que o peregrino que você está criando não possa ser um celebrante, é lógico que não. Mas ele nunca vai ser um celebrante do nível de um Fianna Galiardi, né? Existe uma carga cultural, a tribo impõe também sobre cada indivíduo. Eu acho que tem uma melancolia também, o Galiardi, Peregrino Silencioso, porque de todos os Galiardes da nação, eles são os únicos que não têm conexão com o passado deles, nem com a história, né? Sim. Toda canção foi esquecida. Toda canção clássica de um Peregrino Silencioso que eles preservem na cultura vai ser uma canção de perda, né? Não vai ser exatamente uma canção de apoteose e celebração. Quando você falou sobre essa questão meio melancólica e sobre a ausência de casa, isso me lembrou muito o que me ensinaram sobre povos ciganos, sabe? Que não tem nada a ver com esse tipo de cigano que a gente vê aqui no Brasil, ou pelo menos na sua maioria, né? Com uma fundação agrária muito grande, com um tipo de os romaneses mesmo, né? Na verdade o que me foi ensinado foi isso. E tem essa balada viva, né? Essa ausência da casa. Não que eles ficam chorando a falta da casa, mas que eles sabem conviver com esse estilo de estou na estrada, não tem como voltar, não tem mais, né? Não é voltar para casa, não tem mais casa, entendeu? Até porque, retorna até uma discussão do início, de que quando você fala, pega um jogador que nunca jogou lobisomem e fala assim, o que te vem à mente quando eu digo peregrino silencioso? A última coisa que ele vai falar é um egípcio. Porque ele já vai ressignificar, sem saber, o conceito de um andarilho, um conceito de uma pessoa que sabe de muita coisa de muitos lugares, que traz muita informação possível. Fez o livro arquetipa o egípcio. Até porque se ele quisesse falar assim, não, vou te dar uma dica, é na África. Ele vai pensar muito mais, por exemplo, em povos beduínos que atravessam o Saara do que o Egito mesmo em si. Então tem essa questão, é um pouco cigana essa parada. Eu acho interessante você ter falado isso, porque
conforme as edições foram prosseguindo, a referência à iconografia egípcia foi se transformando em outras coisas também, né? Na edição de 20 anos, por exemplo, se eu não estou enganado, o Peregrino Silencioso ele é representado muito mais como um árabe do que como um egípcio. Perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente. Né? Porque era uma coisa que, sei lá, eu acho que os jogadores pediam isso um pouco. Porque a galera falava que os peregrinos silenciosos habitam no norte da África, eles foram expulsos do Egito e aí eles começaram a vagar em outros lugares. Eles se encontram muito ali no Oriente Médio, coisas do tipo. Aí você vai retratar um peregrino silencioso, o cara já retrata ele, sei lá, com lápis azul e o cara tá parecendo um faraó e tal. Porra, mas peraí, ele não é mais egípcio há mais ou menos 4.000 anos. Então, tipo assim, que porra é essa? E sobre retrato, aí eu vou entrar numa seara que não era a ideia do cast, que foda eles terem feito o desenho de um peregrino silencioso em crinos com a mochila. Porque é uma porra de um viajante. Então, meu irmão, porra, o viajante precisa do quê? De uma mochila, velho. Me ajuda nisso, né? Achei fantástico. Tanto que o retrato, por exemplo, do Meph, que é o Meph mais rápido da morte, mais rápido que a morte, ele é sem dúvida nenhuma um dos peregrinos mais famosos, ele faz parte do Metaplot, coisa de tudo, mas maiores informações sobre ele virão. Ele é um menino branco, americano, com altos adornos egípcios. Cara, isso é muito bizarro. Isso é tipo assim, é porque talvez na época que escreveram isso não pegava tanto, mas é muita apropriação cultural, vamos dizer assim. Eu acho que Você apertou um botão errado, hein, tio? eu também acho. Não, mas é verdade, cara. Porra, mas é verdade. Quem que é ele? É um menino de subúrbio americano cheio de umas paradas egípcias. Porra, vai tomar no cu, velho. Por que esse cara ele não pode ser eu concordo com nem você, um pouco eu concordo com você, árabe? mas o Meph, sim, eu concordo com você. Mas o Meph, eu acho que ele tenta resgatar a iconografia egípcia, né? Ele não está fazendo bem. As críticas podem ser tecidas da forma como quiser, mas eu procuro ver da seguinte forma: ele não é egípcio, mas ele entende que o que foi perdido da própria tribo é o elemento cultural que a define. Então ele resgata aquela simbologia. Só isso, né? Isso daí talvez até tenha algo a dizer com a evolução do personagem quando ele encontra o Epaoi. Né? Não. Mas isso eu acho que a gente discute numa outra gravação. Perfeito. Mas isso daí, eu acho que isso conflui muito pro seguinte, que os peregrinos silenciosos hoje, atualmente, ou até mesmo no Dark Ages ou qualquer coisa do tipo, eles não são mais egípcios. Mas é parte da tradição, uma vez que os peregrinos silenciosos perderam todos os seus contatos e coisas do tipo, como a gente já estava conversando a esse respeito, e estava falando a respeito das histórias, que são histórias de perda e tal, etc. Só que eles ainda louvam a sua raiz egípcia. Tanto que eles têm um nome de lembrança, né? Aquela coisa assim, eu me chamo Meph Stuart, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas ele não chama Meph na verdade, mas porque Meph é o nome de lembrança. Eles se dão um nome egípcio para que eles nunca se esqueçam de onde eles realmente vieram. Então, os peregrinos silenciosos têm isso, que independente de onde você tem a sua raiz no Egito, que não tem nada mais que a tribo queira. Eu acho que, aí a gente pode entrar numa outra discussão, mas mais do que vencer o apocalipse ou qualquer coisa, que é vencer a maldição, voltar pra casa. Sim, e Chocos, isso que você falou sobre o nome é muito foda pelo seguinte, cara. A cultura hermética, e eu não estou me referindo só à Ordem de Hermes, mas a cultura hermética de magia que existe no nosso mundo mesmo, ela valoriza muito o poder do nome. E você comentou mais cedo que os peregrinos silenciosos, eles conhecem essa importância, né? E aí você também pode perceber em algumas culturas que quando a pessoa, ela, digamos assim, abraça, no caso, algumas novas religiões, elas também são rebatizadas, né? Sim, exatamente. A gente tem o Cassius Clay, que virou Muhammad Ali. Muhammad Ali. Enfim, então, mas isso daí eu acho que denota o tanto que os peregrinos estão ligados ainda a manter a chama da história deles de uma maneira ou de outra. Só que tudo isso nós demos uma volta do caralho, porque a gente tava falando sobre augúrios dos peregrinos silenciosos.
Mas eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver sobre o Galiard, porque a gente falou sobre as canções, sobre a perda, e como eu comecei no debate, é muito próximo do conceito tribal mesmo. Sim. Então a gente acaba falando sobre tudo. E, enfim, o fato do Matthew, por exemplo, carregar a simbologia egípcia, embora ele não seja, é algo de atitude, digamos assim, Galiard. Aham. Ele é Galiard? Ele é Galiard. Ah, então, perfeito. Ele está representando a cultura que não é dele, mas também é, né? Por ele ser um peregrino. Mas aí agora, deixa eu fazer uma pergunta pra mesa. Todo cria de Fenris, na minha cabeça pelo menos, todo cria de Fenris, independente do augúrio, ele vai ter um aspecto Aron. É uma coisa que me faz desgostar um pouco da tribo, porque o Aron dos crias de Fenris, ele perde um pouco da sua essência, porque os outros augúrios também são voltados para a guerra. Vocês têm essa impressão de que os augúrios independente do augúrio que seja, o Peregrino Silencioso, ele é meio Galiard? Não. Talvez até pela maldição, por ela ser multifacetada, os peregrinos eles são mais multifacetados do que os crias de Fenris. Não estou falando mal da tribo, mas é só um fato. Sim. Porque, por exemplo, se a gente for prestar mais atenção no elemento de ligação com os fantasmas, a gente pode dizer que um estereótipo para um peregrino silencioso seria Teurge, não Galiard. A mesma coisa a gente pode até falar sobre Agabat, se a gente for levar em consideração um espião, por exemplo. Né? Então, vários, entre aspas, estereótipos podem ser aplicados ao peregrino silencioso. Com mais liberdade do que o Cria de Fenris, entendi. Eu, depois que você levantou a bola, agora pensando bem, eu acho que de certa forma sim, porque o Cria de Fenris, você, por mais que ele seja de outra. Por mais que ele seja de outro augúrio, você sempre espera um papel mais ativo dele na ação. E o Peregrino Silencioso, por mais que ele seja um guerreiro forte, musculoso, quando ele aparece na seita, você espera alguma notícia, ou teme por alguma notícia ruim, de certa forma. E queira ou não, os Galiards dos Peregrinos Silenciosos, não só eles, né, como outros augúrios, são a memória viva da tribo. Sim. Eles não têm passado. Eles têm tudo que eles são ou vão ser depende do que dessa geração que vive que vai passar pra frente. Então eu acho que sim, de certa forma eles têm esse aspecto meio Galiard, independente do augúrio. Entendi. Eu discordo um pouco porque eu consigo ver um papel muito bem definido para cada augúrio. Não, sim, eu acho que eles têm esse papel muito melhor definido do que os crias de Fenris em si. Também é uma coisa que também me faz não gostar tanto da tribo, uma das. Mas, de certa forma, se você olhar assim por um prisma, o que o Chocos falou tem um pontinho de razão mesmo. Eu posso, sem ofensas, reverter o ônus da prova. Né? Vai lá. E dizer o seguinte, eu não consigo olhar para o Senhor das Sombras sem ver abaixo. Cara, mas eu imaginei, na hora que você falou ônus da prova, eu falei, tá aí, o Pena vai começar a cagar pela boca. Porque porque é o seguinte, cara, eu acho que muito mais do que o Hagabash, porque eu sabia que você ia chegar nisso, eu acho que o Senhor da Sombra, se tem um augúrio que é muito favorecido, é Philodox. Então, Chocos, é o seguinte. Mas assim, um Philodox filho da puta, mas Philodox. Falar o advogado filho da puta. Mas essa é a questão, tipo assim, às vezes não é nem o augúrio, é a forma que ele vai agir, Sim. o porquê ele vai agir. Então eu vou dizer o seguinte, por exemplo, eu consigo ver os 5 espectros da Luna sobre um cria de Fenris, só que todos os 5 tendem à violência, e a violências no plural. Da mesma forma, eu consigo ver os 5 espectros de Luna no Senhor das Sombras, mas os 5, na minha opinião, tendem à usurpação, por exemplo. Da mesma forma, eu consigo ver os 5 espectros de Luna também na figura dos Peregrinos Silenciosos. Não é fácil. Eu acho uma das mais fáceis, inclusive. Mas eu gosto de vê-los porque o que acontece? É uma tribo que se colocar numa batalha, você consegue enxergar, né? Eu vou até fazer uma citação de filme ruim aqui que o Pride gosta, né? Se você falar de 13º Guerreiro, vai tomar no cu. Se você falar de 13º Guerreiro, vai tomar no cu. Escorpião Rei.
Escorpião Rei. Escorpião Rei colocou- Escorpião Rei é com The Rock. Como que você vem citar um filme que é com The Rock aqui no cast, velho? O Pride gosta. Eu falava de você colocar Godsmack agora. Se fosse pelo menos com o Nicolas Cage, eu acho que eu deixava passar. Mas assim, sem brincadeira, é porque dá pra você ver alguns aspectos. Realmente faz sentido o conteúdo, faz sentido com o cara que vem de fora, né, uma terceira câmera para poder julgar alguma coisa, no caso do Killbox. Faz sentido também trazer a memória, como o caso do Galliard. Faz questão de ser o guerreiro, né, na figura do Alron, e faz questão de ser o trapaceiro por vir de fora também, cara. Se é o elemento de dúvida, o elemento de problema. Né? Uhum. Por exemplo, ele é muito mal enxergado realmente, sei lá, num Caern Tiana, até porque Galera, o Totem os caras dá problema. Sim. Deixa eu só fazer um ponto aqui. O que representa um papel da nação Garou são os augúrios. Perfeito. E aí a gente tem esses nomes comuns como guerreiro, trapaceiro, etc. Mas as tribos, elas não representam necessariamente papéis. Elas representam muito mais uma interpretação cultural da realidade. Perfeito. Algo assim. Né? E aí, o Peregrino Silencioso, a cultura, né, se a gente pode resumir ela em uma ou poucas palavras, seria algo como destituídos. O Choco Já fez já o tinha usado disclaimer. esse nome. Exato. Mas aí é o seguinte, como um destituído pode ser um trapaceiro? Como um destituído pode ser um guerreiro? Porque a palavra guerreiro, eu não acho que ela é apropriada para um peregrino silencioso, mas talvez um mercenário. Né? Porque um guerreiro, ele responde a um general e etc. Um mercenário não, ele é uma Espada vendida. uma espada vendida e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar desse ponto, desse aspecto do destituído. O que é um teurge de peregrino silencioso? Ele é um xamã? Não, ele é um bruxo mercenário. Talvez um bruxo mercenário. Ele é um caldeirão Talvez vendido. Um exorcista. Ele é o Witcher. O Witcher, caralho, ele mandou bem nisso, ele é o Witcher. Gostei disso daí. Ele é o Antônio Bandeiras no 13º. Ah, não, aí. Eu sabia que alguém ia citar essa merda desse filme, sabia. O Pride merece 2 de glória aí, porque isso foi ataque de oportunidade. Foi na hora certa. Bem, falamos um pouco então aí sobre os augúrios, a gente chegou em absolutamente conclusão nenhuma, mas aí a gente fica aí pros ouvintes. Manda seus e-mails. Vamos seguir aqui com a pauta, porque senão a gente não termina essa porra nunca. Vamos falar um pouco a respeito das raças, sobre os hominídeos, impuros e lupinos dos peregrinos silenciosos. Tem um fato que eu acho interessante sobre os peregrinos, que é o... vou colocar isso muito entre aspas, mas o alívio que eles dão aos seus impuros. Porque tem uma ideia de que eles sabem que a estrada é solitária. E às vezes tudo que você vai encontrar na estrada é um outro peregrino silencioso, é um outro Garou. E aí é aquela coisa assim, né, velho? Porra, já tá viajando e tal, vai, dá uma transada e segue viagem. Acho que... Nossa. Enfim, isso tá sendo muito oportuno de eu falar isso hoje. Mas tudo bem. Matar de oportunidade aí também. E assim, pra quem já tá fudido, né, cara? Vai ficar velho, exatamente. Nossa. Do que vale um peido pra quem tá todo cagado. De toda forma, então o cara, porra, é o que você encontrou e a pessoa te entende e tal, tudo, etc. Então os peregrinos silenciosos, eles se entendem mais ou menos com os seus impuros. E eu acho, na minha opinião, é a maneira como eles mais ou menos se diferem das outras tribos. Eu não sei se vocês entendem isso de uma outra maneira, não só no aspecto dos impuros, mas a respeito dos lupinos e dos hominídeos. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, que os impuros deles, eles têm esse alívio, vamos dizer assim, porque eles entendem que o impuro, ele pode acontecer. E é praticamente e é só isso que eles se diferem das outras tribos quando se trata a respeito das raças. Uhum. Outras tribos, elas podem ser tolerantes com os impuros, mas os motivos são diferentes. Né? Uhum. O motivo de um filho de Gaia é compaixão. O motivo de uma folha negra é, bom, pela filosofia feminista da tribo, né?
e a proteção dos mais fracos. Enquanto que o Peregrino Silencioso parece ser muito mais um pragmatismo. É algo como se... velho, acontece. Sim, exato. E não tem por que rejeitar isso. Exatamente. Não quer dizer que os impuros, os peregrinos silenciosos, eles desfrutam de altas glórias por serem impuros. Não é isso, não. Só pra deixar o ouvinte mais incauto já sabendo disso. Só pegam mais leve. Sim. Exatamente. Existem alguns mitos a respeito dos peregrinos silenciosos que a gente vai discutir aqui rapidinho. O primeiro deles é sobre o mito do lobo solitário. Vocês têm a impressão de que o peregrino silencioso ele é, por definição, um lobo sem matilha? Não. Eu acho, inclusive, que um jogo muito interessante seria uma matilha de peregrino silencioso. Cara, eu traçando o mundo. Eu concordo muito com você a ponto de eu falar, Pedro, narra esse jogo pra gente. É nóis. Opa! Aí não, sim, velho. Pode fazer as fichas aí. Aí dentro, hein? Aqui dentro, não. Eu acho que assim, rola tranquilamente uma matilha de peregrinos silenciosos. Essa peregrinação, inclusive, vamos dizer, esse comboio é muito comum, mas eu também acredito que o fator vou usar a expressão errada, talvez, posso variar, foi mal aí, dessa diáspora em relação à terra, aquela conversa toda, vai também levá-los a algumas peregrinações individuais. Sim. E mesmo que sejam geograficamente distantes uns dos outros, por exemplo, eu vou tirar por exemplo mais próximo para mim. Eu conheço alguns motociclistas que fazem parte de alguns motoclubes, e eles só encontram os motoclubes, cara, uma vez a cada uns 10 meses. Porque os caras são aposentados, os caras rodam o Brasil todo. Às vezes você pega uma foto do cara tá em Curitiba, 5, 6, 7, 8 dias depois ele tá no norte da Bahia. Caralho. E assim, quando volta, o churrasco é o mesmo, as amizades são as mesmas, o assunto continua de onde parou. Mas os caras podem rodar sozinhos, entendeu? Eu vejo isso muito, essa peregrinação. Claro, né? Num grupo de viajantes, a chance de alguém decidir levantar e sair sozinho é muito maior do que em pessoas que são estabelecidas, lógico. Nada de mal, assim, ou demais, sabe? O cara falou assim, eu vou sair, ok, é a sua hora, partiu. A ideia dos peregrinos silenciosos, sobre uma ideia que me agrada bastante a respeito deles, é o seguinte, que você tem a sua matilha ela tende a dominar um determinado território, né, da natureza dos Garou, só que o peregrino silencioso ele tem esse chamado da estrada, que deve ser uma coisa muito clichê, mas que funciona para os peregrinos silenciosos. E aí eu entendo muito isso, que assim, durante crônicas, entre crônicas, né, aquela coisa assim, o narrador vai passar um tempo, cara, o seu peregrino silencioso ele não vai ficar na cidade que você tá. Esse cara partiu. E ele volta pra ajudar a sua matilha. Porque a matilha, sei lá, de andarilho do asfalto que defende uma determinada cidade. Só que ele vai, ajuda a galera numa missão, alguma coisa do tipo, e depois ele vaza. E aí ele percorre, sei lá, 500 quilômetros a pé, indo de um lugar pro outro, volta e ajuda a galera. Mas nesse intervalo, ele tem essa necessidade de sair. Inclusive, essa necessidade ela é criada não só pelo esse chamado da estrada, mas também o incômodo que ele tem com os mortos locais que começam a ver ele como imã. Tipo assim, porra, esse cara vai me ajudar, então. Aí o cara começa a atormentar. É algo que na terceira edição isso fica... Acho que fica mais claro, vou usar esse termo. A impressão que eu tenho é que na segunda edição os peregrinos silenciosos viajam por viajar. E na terceira edição, eles viajam porque eles são atormentados. Então é por isso que você não fica em um lugar por muito tempo, porque o lugar te incomoda e aí segue viagem. Tudo bem, você volta depois, mas segue viagem. Eu acho que isso cria até um problema pro narrador, porque raramente você vai conseguir que todos os jogadores escolham a mesma tribo. E aí, como você vai lidar com o impulso de ir pra estrada ou ir pra Umbra, sendo que só tem um peregrino silencioso na matilha. Uhum. Mas então eu acho que é importante a gente dar algumas sugestões para os narradores. Uma delas é o seguinte: force todos os outros jogadores a seguirem o peregrino silencioso. Mas não porque ele decidiu, mas porque existe um tormento exterior. Sim, né? É o cara que ele tá sendo atormentado, ele tem uma visão, ele tem um incômodo, e aí ele tem que ir e o resto vai junto com ele. Concordo contigo.
Se o jogador fala assim, o meu personagem é um peregrino, eu preciso dar um rolê, eu preciso sair daqui, viajar, os outros jogadores eles não vão seguir. Né? É muito difícil isso acontecer. Mas se o narrador ele empurra isso de maneira orgânica no jogo, através dos fantasmas, através de perigos anteriores, né? Porque olha só, o Peregrino Silencioso ele pode estar participando de uma matilha, mas ele provavelmente veio de outro lugar chegar aqui e participar dessa matilha. Então, beleza, tem algumas missões que ele corre junto com esses outros Garou, mas os inimigos das outras terras podem estar vindo perseguir ele. Né? E não só os fantasmas, podem ser dançarinos da Espiral Negra que vieram caçá-lo. Perfeito, por exemplo. Eu concordo com tudo que o Pedro falou. Tem muito mestre que se intimida com esse chamado do Peregrino Silencioso, e por isso que a gente vê muito mais peregrinos como NPCs do que como jogadores. Mas, quando você faz um pacto de matilha, colocando um totem abençoando a todos, é como se fosse um casamento. É na alegria e na tristeza, né? São todos irmãos unidos por um propósito. Então, quando esse chamado urge, em vez de você ver o mestre ver um problema, ele devia ver uma oportunidade de gancho de uma nova história, de todo mundo ajudar um companheiro como peregrino, como foco. Perfeito. E se o narrador criou um jogo muito centrado na região, isso daí pode ser um problema para o narrador, né? Porque, poxa, criou toda uma cidade fictícia legal, com locais e história e tudo mais. E aí, na primeira oportunidade, o cara, o que você vai fazer? Eu vou sair da cidade. Pois é. Então, como você lida com esse tipo de situação? Eu acho que aí o Peregrino Silencioso ele pode se tornar, dentro do jogo, mas não necessariamente aceita, mas dentro do jogo, ele pode ser o, digamos assim, o diplomata da região. Não que ele necessariamente tenha que ganhar uma posição na seita e ser o mensageiro do Caerne, não. Mas dentro do jogo, dentro do que é preciso para a história desenrolar, ele vai ser o intermediário, né? Em contrapartida, se o jogo ficar muito maçante dentro dessa região, é a sua válvula de escape para poder dar uma arejada na galera e voltar pra trama. Isso mesmo. Exato. E já dividindo um pouco a sociedade dos Peregrinos Silenciosos, eles se entendem em alguns campos que são determinados como os oficiais. E esses campos, então, eles são os observadores, arautos, os desalojados, os caminhantes e os espadas da noite. E eles têm também algumas sociedades secretas. A gente vai falar rapidinho a respeito dos campos e depois a gente chega nessas sociedades secretas e vamos ver quais são as opiniões aqui da galera. Vamos começar com os observadores, que eles se dizem ser um dos campos, o campo mais antigo dos Peregrinos Silenciosos, onde eles... Cara, eu acho os campos dos Peregrinos Silenciosos, a maioria deles, eles são tanto quanto fodidos, porque eles são mais ou menos a mesma coisa. Óbvio, né? Não, então assim, os observadores, o que eles fazem? Eles estão procurando uma maneira de quebrar a maldição e é isso. Eles ficam lá, buscam eles são de grande ajuda pra tribo e tal, tudo, etc. Mas eles ficam observando a porra toda e vendo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Os observadores, eu diria que os observadores não têm uma atividade tão passiva assim. Eu acho que ao observar se retém conhecimento, eles são negociantes de poder. Sim. Negociantes de informação, por exemplo. Tudo podem bem. fazer a riqueza da tribo assim. Vou recolocar o que eu tava falando. O que eu acho é o seguinte, que a gente tem um conceito geral a respeito da tribo e que os campos eles vão fragmentando esse conceito e isolando eles. Então assim, a tribo, o que a tribo faz? A tribo caminha e dá notícias. Aí você vai lá e tem os caminhantes. Beleza. E a tribo também ela quer voltar ao Egito. Aí você vai lá e tem os desalojados. Aí a tribo vai lá e dá... Calma, rapidão. Eu tô colocando de maneira muito simples. Muito simplista mesmo, não é a ideia, os campos não são só isso. Mas aí você chega lá e fala assim, a tribo dá notícias, eles são os mensageiros. Aí você tem os arautos. A tribo ela tem as profecias, aí você tem os observadores. A tribo luta contra os vampiros também, aí você tem os espadas da noite, sacou? Então assim, você vai fragmentando o conceito geral da tribo e dividindo ele em campos. E eu acho que isso é feito de maneira simplista, demais da conta. Eu acho que os peregrinos mereciam algo a mais. Entendi. Mas eu acho que no caso dos observadores, a gente pode começar a analisar eles pelo nome em inglês, que é Seekers, que a tradução mais próxima seria buscadores, né? Pesquisadores e tal.
E como você disse, é um dos campos mais antigos. Então, se a gente for considerar o Egito Antigo e antes da maldição do Sutek, talvez esses Seekers eles representem lá os vizires e aqueles escribas e a galera que catalogava Tote. informação. Certo? Exatamente, como Tote, o Ibis. Uhum. É exatamente esse aspecto. Ele vai ser um campo beligerante? Não. Esse daqui vai ser o peregrino silencioso que conhece muitos dons, que conhece muitos rituais e muitos caminhos, né? Então, tanto para jogador como para os NPCs do narrador, um observador, ele é muito uma ponte. Sim. Outros também vão servir como uma ponte, mas que tipo de ponte um observador estabelece? Para você obter conhecimento. Outros são outros tipos de conexão que são estabelecidos. Sim, concordo contigo. E vale a pena destacar também que se o Shulks não fosse um Senhor das Sombras iluminado, ele seria com certeza um peregrino Seeker. Não. Seria por Não. E eu te provo com duas descrições do campo. Por favor. Se você, vamos lá, primeira. Se você quiser saber alguma coisa, pergunte a um Seeker. Se ele não conhecer a resposta, ele vai te apontar na direção certa. Se ele não sabe o que aconteceu, está acontecendo agora. Outra coisa que agora, para fechar com chave de ouro, os buscadores tendem a ser inteligentes, engenhosos, inquisitivos e teimosos como todo o inferno. É você, Shulks. Olha, acho que a gente ainda... Acho que eu também enxergo. Tá bem aí, tá bem Shulks essa parada aí. Mas eu vou falar Toma o seguinte, aí, provei. Mas não, eu vou falar o seguinte, que se eu fosse um peregrino silencioso, isso é uma coisa que eu já tava pensando no desafio, mas vamos lá. Eu seria um comedor de mortos. Eu tô ligado. Porra! Campeão, mas se eu fosse reencarnar, eu também queria ser rico, mas a vida me deu o que eu sou. Não, mas eu acho... É comedor de mortos no sentido antropofágico. Inclusive... Ah, tá. Desculpa, eu não tinha entendido. Não, mas eu acho que esse comedor de morto, inclusive, eu vou te dar uma citação. Uma só. Que é uma frase que começa assim, começando com o pior de todos. E acaba. E aí eu acho que... Pronto, eu acho que eu tô mais ou menos nessa linha aí. Acaba que os observadores, então, o Pedro já citou exatamente o que eles são e... Enfim, é isso mesmo. Vão à vaca fria, vão lá os arautos. Os arautos, eles representam aquele papel do mensageiro que traz a desgraça. Porque eles são conhecidos como terem sido os primeiros Garou a levarem a sério a profecia da Fênix, né? Isso. Então eles se dividiram pelo globo, avisando todo mundo sobre o apocalipse. Inclusive, Pedro, desculpa te interromper, mas ele é um dos campos mais antigos dos peregrinos, não é? Se não é o mais antigo, eu acho. É um dos mais antigos. Agora é um dos mais antigos, sim. O que faz muito sentido, porque na minha cabeça, os peregrinos silenciosos devem começar pela civilização e tal. A forma como a tribo ela é hoje, na minha cabeça, ela é a tribo mais antiga. Não quer dizer que, eu não quero dizer que o primeiro lobo não era preso de prata, não é isso. Eu duvido, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que a tribo como ela é hoje, eu acho que a primeira delas a ser formada, assim, tenha sido os peregrinos silenciosos. Mas segue o baile. Uma das coisas mais fodas dos arautos é que, ao contrário de todos os outros Garou, eles não estão preocupados com o passado, e sim com o futuro. Né? Porque em toda a nação Garou você vai ver grande relevância sobre heróis do passado, ou então sobre grandes feitos, ou sobre um período mitológico da tribo. E eles não. Eles estão preocupados com a ameaça que está por vir. Então eles são visionários, né? É bem legal isso. E isso é realmente bem interessante. E eu acho que isso cai de uma maneira bem interessante com os peregrinos silenciosos, porque é justamente a tribo que, muito entre aspas, não tem passado, né? Desculpa, a gente chega então aos desalojados. Galera... Sem terra, sem terra, né? MST e tal, a porra toda, que é o campo que ele... Reforma agrária, umbral e tal. É a tribo... É o campo MSTG. É o campo que ele foi formado justamente após a perda de território do que os peregrinos então enfrentaram. Foi inevitável então que eles se juntassem a isso. E é praticamente o que eles querem, retornar ao Egito. Exatamente. Das maneiras mais distintas.
né? MSRE é o movimento sem reino espiritual. Olha, mais um trecho. Coisa assim. Mais um trecho do livro que prova que o Chocos é um peregrino silencioso. Não é de admirar que eles sejam tão amargos. Depois, então... Choco, você vai ter que alterar a vida passada aí, bicho. Tá difícil. Não, tá difícil. Eu acho que muitas vezes quando a gente lê a descrição dos campos ou de algumas tribos, fica difícil de visualizar eles em jogo. É muito fácil ver algumas desses conceitos como NPCs e coisas para fazer o cenário e não o jogador. Mas imagina você jogando com o despossuído. Eu imagino, na verdade, a matilha de peregrinos silenciosos, todos dos desalojados. Deixa eu falar despossuídos. É o único Desalojados. jeito de funcionar, né? Porque esses desalojados eles são bem solitários, bem amargos, né? Imagina Uma essa matilha eu acho que funciona. Uma matilha eu acho que Calma, funciona. deixa eu terminar minha ideia. Imagina essa matilha decidida, né, com a missão de voltar para o Egito. Essa é uma missão suicida, praticamente, né, por conta dos fantasmas, como o Choco já explicou. E é interessante porque eles vão enfrentar inimigos em todas as frentes, né, na Umbra e no mundo físico também. Porque seguidores de Sete. Então é bem interessante. Dá pra fazer um jogo assim como fosse uma one shot suicida, ou então uma missão curta de invasão. Sei lá. Acho bem legal. Dá pra de repente ir lá e buscar um zumbi de gelo, mostrar pra moeda o cabelo curto, eles matar um dragão e pra pegar umas correntes. Mas tudo bem. A gente chega lá. Então, a gente chega aos caminhantes. Cara, os caminhantes, eles são... vou colocar de uma maneira muito simples, eles são mercenários dentro dos peregrinos silenciosos. Eles estão dispostos a, dentro de um determinado preço, esse preço nem sempre ele quer dizer dinheiro, papel, moeda ou qualquer coisa do tipo, mas às vezes fetiches, possibilidades de acesso ao uso de um carne ou qualquer coisa do tipo, e aí eles fazem serviços para seitas e outras matilhas. Né, são os mercenários dos Garou, uma coisa que a gente tinha falado, inclusive quando mencionávamos a respeito dos augúrios. Não parece meio uma versão dos Assamitas dentro da nação Garou, dos Lupinos? Cara, eu ia fazer uma associação a vampiros dos Assamitas. Que, eu tava me lembrando sobre aquela palestra lá sobre o lançamento da quinta edição de Vampiro, que eles disseram que o Sabá, eles têm um papel muito diferente do que a gente conhecia. Que agora o Sabá está muito mais envolvido nos conflitos armados no mundo mesmo. Então eles estão lá na frente de guerra, entre grupos milicianos no meio do nada, esse tipo de eles coisa. Estão nas Farc. E eu penso, nas Farc, lá no Talibã, essas coisas todas. E eu penso que os caminhantes, eles também estariam nesse tipo de lugar, fazendo o papel da milícia, da guerra mais escondida e tal. E aí eu associo muito ao Augur Aron, mas também ao Augur Hagabash. Eu também. Eu acho que encaixa bem legal aí os caminhantes como o Hagabash dos Peregrinos Silenciosos. Eu gosto dos caminhantes. No final das contas, nós temos então os Espadas da Noite, que são os Peregrinos Silenciosos que tomaram ódio aos vampiros e eles passaram então a caçar os vampiros, em especial, é claro, os seguidores de Sete. É um campo que tem um aspecto muito grande pro crossover, tudo bem. É um campo que eu odeio porque eu acho isso muito tosco. O perigo desse tipo de campo é você criar aquele famoso homem que vira lobo, anda e bate. Exatamente. Não, quem que você é? Não, sou um cara aqui de sobretudo, tenho uma faca de prata e eu caço vampiro. Vai tomar no cu, velho. Vai jogar outro jogo. Você não é o Blade, não, velho. Pelo amor de Deus. Mas eu expandiria esse conceito para ele ficar um pouco mais interessante. Como eles têm esse lance de vingança, né? Eu transformaria eles num grupo fanático de jihadista. Eu não estou querendo fazer a associação à cultura do Oriente Médio a necessariamente de coisa, não. Mas eu estou falando de jihad no sentido de Guerra Santa, porque a Guerra dos Peregrinos com os seguidores de Sete e com Sutek
É uma guerra santa, né? É uma guerra Sim, mitológica. sim, sem dúvida. Não, eles têm uma razão de ser, vamos dizer assim. Mas ainda eles não vão ser só o cara de sobretudo, né? Tem o motivo. Mas ainda assim eu acho tosco. Não me agrada muito. É uma tribo tão regada à melancolia, não ia ter só emos, ia ter um metaleiro revoltado e queria enfiar um cacete no filho da puta que amaldiçoou eles, cara. A galera do Eles têm um Orphaned sentido de Land, justiça. tá ligado? Mas aí, então, aproveitar que o Pride falou de metaleiro, a gente chega nas sociedades secretas dos peregrinos silenciosos, que pra mim elas ganham de todo e qualquer campo. Porque se eu certeza. for fazer um peregrino silencioso, ele é ou da bruxaria amarga ou dos comedores dos mortos. Porque puta que pariu, que sociedade foda. Isso é um campo foda que encaixa com os peregrinos silenciosos. Isso É muito legal foda. mesmo, cara. Acho muito foda. Acho bem legal. E a gente já falou algumas vezes que 4 tribos de todas, né? Elas têm uma ligação mais próxima com a Wyrm. Aham. E o motivo dos peregrinos silenciosos terem proximidade com a Wyrm não são os fantasmas, e sim esses 2 campos. Sim. E aí a gente tem os comedores de mortos, que basicamente o que os caras fazem é ir atrás de conhecimentos, eles caçam servos da Wyrm e devoram seus cérebros em busca de conhecimento, e isso traz eles mais para perto da Wyrm. E isso é simplesmente fantástico. Se você discorda disso, foi mal, você talvez nunca entenda os Senhores das Sombras, mas isso é foda. Eu não tenho mais... É muito legal mesmo. Eu não tenho mais o que falar dos, muito- dos comedores de mortos, a não ser isso. Isso é foda. Os caras vão caçando o vampiro cada vez mais velho, e os caras eles têm maneiras de não matar o vampiro, para que ele não vire pó, aí para comer o cérebro dele. Isso é fantástico. Isso, horror pessoal, horror selvagem. Toma, filha da puta, é isso que você quer? Tá aí. Eu acho bem maneiro também. Acho bem legal. E eu consigo imaginar a evolução de um devorador dos mortos, tanto situando ele lá no cenário como o Egito Antigo mesmo. E aí eu imagino um chacal devorando a cabeça de um cadáver. Mas eu também consigo visualizar, né, ter uma referência boa, como quando eu penso, por exemplo, no Hannibal lá devorando com toda pina e pompa o cérebro do Rei Leota. Todo garbo e elegância. Exatamente. Eu acho isso bem Eu legal. gosto da ideia. Eu nunca tinha me atentado para isso, Pedro. Gostei. Você anota um ponto de sabedoria aí. Mais obrigado. mais uma prova que o Chocos é peregrino silencioso é que não tem ninguém no grupo que derruba mais corpo do que ele. Mas agora, A gente tá na missão, né? isso porque- A gente tá na missão, né, velho? É por isso, porra. A Matisse... Isso porque eu não fiz um trocadilho com espada da noite. Mas eu vou te falar que a minha matilha tá muito preocupada com cuidar dos parentes. Eu tô atacando o inimigo, é diferente. Tô ligado. Mas então, vamos voltar à pauta fria aqui, né? Mas então, os Devoradores dos Mortos são muito legais, mas, pô, cara, eu acho a feitiçaria amarga de caralho Então, também. eu tenho uma crítica à feitiçaria amarga. Porque eles falam que eles se utilizam de magias, e rituais e tal, tudo pra enfeitiçar, né? E dar mal-olhados e coisas do tipo. Os outros têm uma vertente muito ligada aos Romani, como o Pena tinha falado, a respeito dos egípcios e tal. Não é a mulher que lê a sua mão, que a gente tá falando aqui no caso, mas quando você vai ler a respeito dos poderes e dos rituais e coisas do tipo, eu acho que isso deixa a desejar. Quando você faz um personagem da bruxaria amarga, você vai descobrir que você não consegue fazer aquilo, os poderes do campo... Os maus olhados. Exatamente, então, os poderes do campo, eles não fornecem os poderes que são descritos que a bruxaria amarga tem. São os Como assim, fiados por dos exemplo? peregrinos silenciosos. Exatamente, tipo assim, Peraí. olha só, a gente vai e amaldiçoa todo mundo e a porra toda acontece. Aí você tem esse dom Os aqui que é uma fiados bosta. peregrinos. Tipo isso. Então eu acho que Mas o conceito é muito o legal, conceito é muito legal, mas a mecânica não ajuda. né? É a avó do Dio. Tá? É a avó do Dio, isso, é a avó Vocês conhecem essa história? O símbolozinho do metal. da mão chifrada que o Dio patenteou, né? ele copiou da avó dele, que era cigana, italiana, sei lá o que ela era. E ela é um símbolo de mal olhado, alguma coisa assim, de tirar mal olhado. É pra reverter uma olhada. Ótimo maluco. Isso mesmo. Ó, isso aí.
E olha que o Pena nem é metaleiro, porque ele gosta de matanza. Mas vamos seguir. Falar um pouco sobre a distribuição geográfica dos peregrinos silenciosos é um pouco infrutífero, uma vez que eles estão espalhados por todo o globo. Eles não detêm a sua terra natal, como a gente já disse, então eles não têm esse território, eles vagam em todos os lugares, em especial o norte da África e ali o Oriente Médio. É uma tribo muito onde você tem essa influência da cultura islâmica muito forte dentro deles, mas ainda assim a coisa, eles não são islâmicos, não é isso, né? Rola uma... Um sincretismo brutal, Isso. né? Porque é um Exatamente. sincretismo milenar também. Exatamente. Leva em consideração as religiões politeístas. Se tem alguém que está lá há tanto tempo, então a religião que está lá há tanto tempo, esses caras aprenderam então a conviver com isso. E no fim eles acabaram se dividindo em todos os lugares. Você vai ter peregrinos silenciosos, eles não são muitos, mas você vai ter eles em todos os lugares. E cara, a tribo foi muito bem escrita, porque olha só que interessante. Eles foram expulsos do Egito e tal, e por eles serem viajantes, eles têm poucos caernes. Sim. O grande caerne que eles têm é em Marrocos, o caerne de Casablanca. Isso, a roda de Isso. Ptah. Isso. E por que Pedro, isso é tão legal? Porque espera aí, Marrocos- não. Por que é legal? É porque é um caerne de maconheiro. Hã? É a roda de Ptah. isso? A roda de Ptah. A roda de Ptah. É um caerne de maconheiro. Fica todo mundo maconhado lá, né, velho? Nossa, cara, que desgraça, velho. Boa, Rachixe marroquino, né, cara? Rachixe marroquino, isso mesmo. tá certo. Mas agora... Planta e raiz Bob Marley, né? Mas falando sério, por que isso é muito legal? Porque como os peregrinos são viajantes, eles têm contato com todas as culturas, o caerne deles tinha que ser num lugar onde várias culturas estão misturadas. Né? Marrocos é um dos lugares mais próximos da Europa e tem um Cosmopolita, né? é cosmopolita pra caramba no Oriente, no Oriente Médio, e também tem uma mistura de culturas e religiões muito grandes. Lá tem judeu e muçulmano e cristão e as religiões menores, né? Como, Sim. Mas só pra todas as outras denominações. evitar uma bem legal. futura canelada, não é no Oriente Médio, né? É no norte da África. Ah, desculpa, sim. Pertinho da que eu tô me Ibéria. referindo mais à cultura do que à região. Sim. Não, é só pra deixar bem claro pra ninguém vir mandar e-mail. A gente sabe essa porra. Todo mundo aqui jogou War, galera. Vocês relaxam. Mas eu acho legal porque representa essa multiculturalidade dos peregrinos. Perfeito. Então agora vamos lá a respeito da litania da tribo. Porque todas as tribos seguem os 13 mandamentos da litania. E que a gente não vai repetir aqui, porque nós já gravamos um teste a respeito da litania. Mas então vamos lá. Onde os peregrinos silenciosos, na opinião de vocês, difere das outras 13 tribos? Em qual dos mandamentos você fala assim, opa, isso aqui não é assim? Então vai. Então, na minha opinião, eu acho que a principal diferença é que eles se baseiam no Ma'at. O Ma'at é o que faz eu ter a certeza de que os peregrinos silenciosos é a tribo mais sábia de todas as... E o Pedro que me perdoe achando que são os portadores. O Ma'at é a busca pelo equilíbrio, pela harmonia universal. Aham. O equilíbrio de tudo. Assim como buscam os portadores, mas vai. Só que a porque visão... não conhece o Dharma, mas vai, continua. Só que a visão dos peregrinos, eu acho que ela é mais inteligente, abrangente e mais regada de bom senso. Saquei. Tanto que como eles veem a tríade e a forma como resolver o problema, eu acho que é uma forma mais sábia, assim, pelo menos na essência dela. Vale mencionar que eles, na cultura, como a tribo ela é muito enraizada no Egito, eles veem a Wild, a Weaver e a como Ptah, de Jehuti e a Pep, né? Sim. São semelhantes a deuses egípcios. E eles acham que essa falta de harmonia universal fez com que o apocalipse se aproximasse.
E a única forma do apocalipse ser evitado é que essa harmonia volte a reinar. Para um peregrino silencioso, quando a Maat se perdeu em algum momento da história, a Wilde ela se transformou numa forma de caos irrefreável, cuja a criatividade e inspiração ficou manchada pela loucura, o que acaba fazendo mais mal do que bem. Também, por causa do equilíbrio ter sido desestruturado, a Weave ela se transforma numa força estática que passa a selar todas as coisas e começa a questionar e afrontar qualquer status quo que ela enfrente. E, por consequência também, a Wyrm ela passa de uma força de renovação de energia para ser uma força que começa a corromper e envenenar todas as coisas. Então, essa busca pelo equilíbrio perfeito, eu acho que de todas as visões de tribo, é a visão mais bacana de como resolver o apocalipse e a mais correta. Não tem a culpa de um de outro, tudo está desordenado e tudo precisa ser reestruturado da forma como era antes. Eu acho isso lindo e fodido, cara. Não, ô Pride, na verdade eu nem conhecia muito sobre o Maat, eu já tinha lido, mas fazia muito tempo não recordava. E quando você explica, eu tendo mais a concordar com isso do que com a perspectiva desequilibrada de todas as outras tribos. Né? Mas por outras questões eu prefiro os portadores. Mas eu acho isso daí maravilhoso também. E vale também mencionar que o Maat não é uma coisa inventada. O Maat realmente existiu no Egito Antigo. E ele não só se refere à deusa da justiça Maat, mas como o conceito de justiça que era imposto dentro da sociedade egípcia. Justiça cosmológica, talvez. Esse equilíbrio do cosmos e da existência, né? Isso. Exatamente. Eu acho bem maneiro, sim. Não, eu acho isso realmente foda. E achei muito legal como o Pedro discorda de você absolutamente, e no final das contas ele tá falando assim, Pride, eu concordo com o que você tá falando e eu caguei. Eu concordo concordando. Não, eu discordei, aí o Pride explicou e eu falei, pô, não, ele realmente tem razão, isso daí é muito legal. Sim. Eu sou humildão, cara. Então tá. Ai, caramba, hein? Então tá bom. Vamos voltar lá na litania Vocês têm algum dos preceitos da litania? Porque assim, eu acho, na minha opinião, que os peregrinos silenciosos, eles têm uma coisa a respeito do respeitarás o território do próximo, muito diferente das outras tribos. Uma porque eles não têm um território. Então eles, na minha cabeça, eu espero que um peregrino na minha mesa, ele honre o território do próximo, ele respeite o território do próximo, para usar o termo que está no mandamento, mais do que qualquer outro garou. Sim, ele é mais fanático. Ele é mais fanático com isso, exatamente. Mas eu também acho que é interessante que algum peregrino pode interpretar de uma maneira completamente oposta. Da maneira de que Nós Gaia é o vamos, território. Por exemplo, se for um desalojado, se for um cara do campo do desalojado, ele pode falar assim, nós não temos caernos, nós precisamos e nós também somos garou. Então nós também temos esse direito. Sim, onde o território é Gaia. E foda-se. Sim. Então foda-se, eu vou participar dessa seita aqui, quer queira, quer não. Algo assim. Isso, exatamente. Eu acho isso legal. Não, isso eu concordo perfeitamente, mas tem aquela máxima da vida que não tem alguma pessoa que dê mais valor às coisas do que uma pessoa que perdeu exatamente essa coisa. Sim, né? exatamente. Então vamos, vai lá. Dá pra voltar até o vídeo que falou agora, cara. A questão de não se casar lá com outro garou, acontece. Sim, exatamente. Tipo assim, velho, tá rolando, eu tô aqui nesse rolê aqui, só tem essa mulher aqui mesmo, só tem esse garou aqui mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou transar com ele, foda-se o que vai virar. E tem outra coisa. Quem já ficou numa festa até 4 horas da manhã sabe do que eu tô falando. Põe a dignidade aqui na mesa agora. Bota aqui na mesa. Exatamente. Eu quero ver se algum de vocês discorda disso. Mas não quero que ninguém fale porque eu tô gravando e vocês têm 100 horas. Mas assim, dá pra pensar em mais situações. Claro que se o narrador, quem for escrever, né, resolve desdobrar isso aí. Mas, por exemplo, pode rolar, cara, daquela famosa história. Mãe, por que eu sou assim? Né? Pergunto impuro pra sua mãe. E ela responde, cara,
Tava aqui, teve uma grande celebração, apareceu um peregrino aqui, deu um rolê, a gente trepou, ele foi embora e pronto. Sim. De ter um filhote impuro. Mas, por exemplo, ele não sabia quem é o pai. Porque se há um ato de impureza dentro de um caé, dentro de uma seita, dentro de uma tribo, você sabe ali por perto quem é os caras que vacilou e essa mácula fica no Deus para sempre. Aham. Mas se é um Cara, olha que maneiro a ideia aquele que quer, tá uma maldição, velho. Sim. Pena. Só que maneira a ideia que você me deu para um personagem. O Peregrino Silencioso, ele, antes da primeira mudança, ele sentiu uma vontade absurda de sair pelo mundo porque ele não conhecia o pai. O pai dele era um viajante que passou e tal. E ele, antes da primeira mudança, começa a percorrer as estradas. Ele tem a primeira mudança em algum evento aí aleatório qualquer. E ele descobre que, na verdade, quando ele partiu em viagem pela primeira vez, é porque o espírito do pai dele, ou de um parente, né, chamou ele. Foi. Muito legal. Porra, bacana. Ia ser uma história muito foda se não fosse os Peregrinos Silenciosos, porque ele ia descobrir que o espírito do pai dele nunca poderia falar com ele. Mas tudo bem. Não, mas... Eu entendi, Pedro. Eu tô te enchendo. Eu tô te enchendo. Deixa eu... Calma, Ô, Pedro. eu tô te enchendo. Ô, Pedro, Oi. esse personagem foi pra Suécia? Ainda não, cara. Não foi, não. Anota mais um de glória aí, cara. Você foi seguro. Ataque de oportunidade. Então, Mas beleza. ainda não foi, não. Falando aí a respeito, a gente começou a mencionar a respeito, né, que o peregrino então não pode ter ancestrais e tal, tudo. Vamos falar um pouco sobre os antecedentes da tribo, porque os peregrinos silenciosos você não pode comprar nem recursos e nem ancestrais com a tribo. O que vocês acham disso? Vamos deixar 10 segundos de silêncio no cast, depois a gente parte pra outra pauta. Deixa eu ligar pro meu pai enquanto isso. Mas vamos lá, o que vocês acham dos antecedentes da tribo? Do fato de não poder comprar nem ancestrais e nem recursos? Eu acho que o lance do recurso é muito tranquilo, né? Não tem muita controvérsia. Eles não têm como manter uma renda fixa, porque eles estão sempre na estrada, então tranquilo, acho normal. A parada dos antepassados, às vezes eu acho muito legal, às vezes isso me incomoda. Cara, porque eu acho do caralho você não ter ancestrais. Inclusive eu não gosto nem um pouco da qualidade Dom de Uepauê, onde você pode conjurar os seus ancestrais. Você é um dos raros peregrinos que consegue fazer isso. Cara, é igual jogar com Fúria Negra Homem. Vai tomar no cu, velho. Joga essa porra direito e joga sem os ancestrais. Eu digo que me incomoda porque eu gosto... Quase sempre eu coloco ancestrais nos meus personagens. Então quando eu não posso, eu fico assim, pô, que droga. Mas realmente desrespeitaria o conceito da tribo, né? Sim. Chamar ancestrais tem que entrar pra aquela lista de clichê de filme, entendeu? O ancestral que vem em forma de espírito aparece em qualquer filme da Disney. Na forma de pássaros que vem e traz o seu vestido. É o Jaga lá no Thundercats. É a Mufasa na estrela, é a avó da Moana lá, a porra toda. O que acontece? Isso cai na mesma lista de clone, viagem no tempo e era tudo um sonho. Clichês? Não interpreta assim. Não, cara. É bem mais legal do que isso aí. Não, Pedro, mas assim, humanidade. Dá um tempo disso aí pra dar saudade, entendeu? São roteiros muito da hora, mas dá um tempinho aí, porque é toda hora a mesma coisa, velho. Aí é foda, né? Mas a White Wolf é aquela mãe bem mole, né? Ela muda e depois ela sopra e faz carinho. Todas as tribos ela bota um defeito, só que de vez em quando ela arruma uma qualidade lá, né? E salva o cara. Pô, ela podia pôr uma qualidade lá que dava pros Fëanor usar os dons do Cria Fens, pra pelo menos escutar o defeito da tribo. Né? O defeito da tribo é ótimo. Eu sabia que ele ia falar da ponte, da tribo mais ponte preta que tem, velho. Porra, O lance que o Schultz falou aí do Dom de Uepauê, eu acho que ele é um roteirismo. Ele só existe porque o Messi precisou ter ele. Não, Deus Ex Machina total. Ele é quase como se você, como escritor, falasse que os seus zumbis tivessem, sei lá, correntes pra tirar um dragão do fundo do mar. E eu tô falando isso pra provocar o Pedro. Eu concordo contigo, mas eu tô falando assim, o Dom de Uepauê, ele só funciona num contexto que não é de jogo. Sim. Né? Ele só funciona se for
um personagem assinatura. É como se fosse o Albrecht com a coroa de prata. Aham, A coroa é um deus ex-machina também. total. Mas ela só funciona porque ela é uma coisa única. E é por isso que ela é paia. E é, isso. Mas aí quando você transforma o dom de Wepaway numa coisa que todos os peregrinos podem comprar, pô, aí não, né? Sim, perfeito. Geralmente numa campanha vai aparecer um cara, vai se aparecer, que é o cara que quer se sentir diferente, especial, tem sempre esse na mesa, né? É, mas Essa estrela. se fosse só o Matt que tivesse essa habilidade, eu ia achar bacana. Ou só o cara da tua campanha, né? É, alguma coisa. Mas aí eu acho que é aquela coisa de você falar que, sei lá, o seu personagem é um impuro perfeito. Não me agrada. Nós percorremos aqui toda a nossa pauta a respeito da tribo, e aí agora vem as perguntas que elas surgem na minha cabeça conforme o meu grau alcoólico vai evoluindo. E eu já perguntei isso pro Dentinho, vou perguntar pra vocês, por que a tribo é tão do caralho? Cara, pra mim, fantasmas. Eu acho bem legal. Eu acho que resgata um elemento de horror que, se não houvesse os peregrinos, ia ficar faltando. Eu acho que também é uma fonte de sabedoria e não só de terror e perigo. Aham. Né? Acho bem legal isso. Se por um lado os peregrinos silenciosos não têm contato com os antepassados, eles podem ter contato com as entidades do mundo dos mortos que praticamente nenhum outro garoto tem. Eu acho isso muito legal. Pra mim, é a tribo que, além de ela conseguir fazer funcionar dentro dela toda a cultura egípcia, que, sei lá, eu não conheço alguém que não goste da cultura egípcia, que ela é fantástica, misteriosa e tal. Ela consegue trabalhar isso muito bem, consegue trabalhar a evolução da tribo com essa coisa do nômade, que ela serve tanto para o personagem misterioso do mestre. Se você fala peregrino silencioso, na cabeça do bom mestre vem sempre gancho. Aham. Ele é sempre aquela âncora que pode tirar do status quo a sua campanha, pode trazer um elemento novo. Se é um personagem, ele sempre é o cara que vai estar atrás da pista de alguma coisa, ou vai estar trazendo alguma informação de KM para KM, deixa a sua matilha com opções de movimentação dentro do cenário. E, cara, a sabedoria da tribo do Maat, ela realmente me encantou desde a primeira vez que eu li o livro de tribo. Pra mim, essa é a definição de como vencer o apocalipse e de por que ele aconteceu. A falta de equilíbrio e o bom senso da tribo no geral, né? Aham. Esse bom senso... essa visão é o tipo de visão que viria de pessoas de muito bom senso. E o que, como falta muito no mundo, isso eu me apeguei na tribo nesse ponto. O Maat, pra mim, é a solução do apocalipse. Cara, eu acho da hora a ideia do Peregrinos Silenciosos pelo desprendimento. Quando eu li pela primeira vez, eu confesso que eu não tinha entendido a ideia do retorno para a Terra e tal. Eu absorvi principalmente a questão do peregrino em si, sabe? Da não pertença à Terra, aquela jogada toda. Né? Eu não sabia, depois de um tempo, que tem esse desejo de Deus do retorno da Terra, essa saudade. Tem outras há em religiões esse retorno da saudade, essa rapsódia, né? A palavra sim. seria mais correta. De um tempo que não se viveu, aquela conversa toda. Mas eu acho legal esse desprendimento dele, os dons estão vinculados, inclusive, com a corrida, ou o arquétipo físico deles. É uma tribo muito equilibrada, cara, em aparência, morte, história, é bem legal. Eu só não precisaria, né, de fazer uma vinculação especificamente com o Egito, a evolução da tribo, e eu vou dizer que também a falta de conhecimento dos jogadores ao longo dos anos, por ele mais para um beduíno, para um Saara, do que um cara que está na beirada do Nilo. Perfeito. Né? Gostei pra caralho. Essa liberdade com alto custo é uma coisa que chama muita atenção, né, verdade. cara? Uhum. Eu gosto muito dos peregrinos, em especial o fato de perder a casa. Eu acho que isso ele é de um valor muito grande para dentro da tribo. O lance da maldição é algo que me interessa extremamente. E algo que me chamou muita atenção e que eu gosto muito, aí vai todo mundo me xingar, mas tudo bem, que é a respeito do estereótipo, quando eles estão falando das outras tribos, e os peregrinos, eles defendem as tribos, eles se colocam as tribos em categorias de glória, honra, sabedoria, e aí eles colocam os seus das sombras como honrados.
E aí eles. Não, mas eles viram. E isso tem muito a ver com o que o Pride falou a respeito do pragmatismo e do bom senso, que eles falam assim, esses caras são os filhos da puta. Eles são os nossos filhos da puta. E isso pra mim assim, é uma definição foda. Eu falo assim, porra, tá aí, finalmente tem uma tribo que entende a outra. Eu acho que a coisa vai indo mais ou menos por aí. Não só por isso, é claro. É aquele lance, né? Os peregrinos eles enxergam os Senhores das Sombras um componente necessário na cosmologia. Sim, lá do exatamente, né? exatamente. E era isso que eu ia falar. Não é porque, eles gostam dos Senhores das Sombras, é por isso que eu gosto deles. Não, não é isso. Porque tem toda uma explicação muito cosmológica e dentro da filosofia deles e tal, tudo, etc., que diz a respeito disso. Eu falo assim, tá aí, bacana, entende? É uma coisa que funciona pra mim. Eu gosto muito disso. E o lance da maldição, eu acho que torna a tribo extremamente especial. É uma das minhas tribos favoritas. Não é à toa que a gente tá fazendo dela uma das primeiras, mas é uma das minhas tribos favoritas do cenário de Lobisomem Apocalipse. Local de morada. Você falou, Pedro, Choco, sobre esse esquema de ausência ou perda do território original. Cara, faz um pouco sentido um jogador, inclusive na adolescência ou na vida jovem e adulta. Tem uma na cidade que tem uma universidade federal e bastante república, né? O cara vem de um lugar representando a casa dele e ele não tem mais casa. A casa onde ele mora de todos, e ele traz um pouco da Você traz um pouco da sua cultura, e acaba que a sua casa Você consegue fazer esse paralelo? Você consegue fazer esse paralelo perfeito. A sua casa é onde você deita a cabeça. Cara, porque... mas é verdade, você tá metálico aqui, Pedro. Mas goza aí agora. Mas enfim. Mas isso é muito verdade. Eu vim de um lugar... Eu saí da minha casa para um lugar onde ninguém tem casa e você encontra a sua casa aqui. Isso sem dúvida nenhuma, é uma identificação. Eu tenho uma identificação muito grande com os Senhores das Sombras porque eu sou filho da puta, igual os Senhores das Sombras. Você não acha que eu gosto de vocês, mas tudo bem. Vocês têm suas utilidades, é tipo isso. Mas com os Peregrinos Silenciosos, eu tenho esse... Você magoou o coração do Pedro. Não, que isso. Não. Meu irmão! Não, Eu conheço minha bicha. O Pedro tem 16 anos que ele tem utilidade. Você tem menos tempo, Pena. Eu ficaria mais preocupado. Entendi. Mas enfim, eu tenho essa identificação com os Peregrinos Silenciosos justamente por causa disso. Porra, eu fui pra um lugar, eu meti o pé na estrada pra encontrar casa em outro lugar. É isso. Você teve algo parecido com isso, mas a gente vai parar por isso pra não virar terapia. Claro. Eu vi uma tatuagem uma vez numa garota aqui na cidade. Casa onde tá o seu coração. Eu espero, eu vou ficar na dúvida de onde estava essa tatuagem em respeito à sua esposa. No caso dos Peregrinos Silenciosos, Pena, casa onde o coração não está. Exatamente, porque... faz sentido mesmo. E eu acho, sobre os Peregrinos, eu tô pensando aqui desde o início, já tem umas 5 horas, né? Quase. Que é o seguinte... É quase que uma unanimidade que a tribo é legal. Talvez ela não seja a tribo mais popular. Ou a tribo preferida. Mas de muitos jogadores, segunda ou terceira favorita. É o meu caso também. Adoro os Portadores da Luz. Mas os Peregrinos sempre estiveram ali junto com os Senhores das Sombras e Fiana. Né? Eu sempre gostei dessas tribos. Então eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com os jogadores. É uma tribo muito bem construída. E você se encontrar dentro da tribo, eu acho que ela abre braço suficiente para chegar até lá. Mas eu vou tirar um pouco desse assunto e agora eu quero saber de vocês o que vocês mudariam na tribo de bate-pronto. Porque a tribo agora ela é uma bosta. O que vocês mudariam? Cara, eu mudaria. Eu mudaria o totem. Eu mudaria o totem. Obrigado, Pedro, porque vai dar asa na puta que te pariu. Filha da puta! Porque é o seguinte,
o fato de ser a coruja tem todo sentido, coruja, o mundo dos mortos e tal. Cara, tem muito sentido, mas vai dar asas. Por favor, na né? puta que te pariu, filha da puta. Ninguém precisa de asa aqui, não. Vai se fuder, é louco, Cara, porra. mas Né, olha só, é Tien de a Grifo iconografia- agora é Tien de Grifo, que é o lobo de asa. Vai se fuder pra lá, porra. A iconografia da coruja, ela faz sentido pelo lance da sabedoria e tudo mais, mas eu não sei se ela faz tanto sentido por os peregrinos silenciosos. Se eles têm essa ligação toda com o Egito, com a memória e o símbolo do passado, talvez se fosse mais interessante eles pegarem o Ibis, né? Mas que é um aí, pássaro então, também. mas aí o pássaro, ele não é um predador, o Ibis, né? O cara fica lá comendo na beira do Nilo, aí chega um crocodilo e morde ele, velho. A coruja, pelo menos, caça, tá ligado? Não, tudo bem, eu tô dando um exemplo. Tem Sim, vários, sim, eu entendi. É mais tratado do Egito pra gente pegar um. Que animal, fosse um né? chacal, Poderia ser qualquer coisa. Exatamente, poderia ser o chacal. Eu acho que ia ser mais interessante. Mas aí tira todo o lance místico da umbra, da coruja e da sabedoria. Tira não. Não tira Não não. tira porque porque- o Ubo é um chacal e ele é o cara que julga os mortos. Não. Ele é o cara que leva os mortos a ser julgado. Exato, é. Outra coisa, poderia Mas aí ser ele leva os mortos, então ele tá sendo um peregrino e um cara que mexe com fantasma, pô. Faz muito Galera, mais sentido do que a coruja. presta atenção. Caso não. Presta atenção, porque se vocês discordarem de mim, eu vou desligar o cast. Cortar todo mundo e vou terminar sozinho. Sem foda-se mesmo, porque eu já tô tonto. Mas é porque o negócio é o seguinte: que fosse a coruja, mas não dê asas pra matilha na Exato, umbra. isso daí- É só isso daí isso, eu concordo. é só isso. Seja coruja, não dê asas. Acabou. Você não- Ninguém precisa você de não Red gosta Bull. pelo Ninguém precisa de jeito, Red Bull. Red Bull não patrocina essa buceta desse cast, porque ninguém quer essa porra de asas. Ô, Chocas, Oi. assim, se houvesse até uma ligação entre os peregrinos silenciosos e talvez na história dos coelhos houvesse um Nagar, a serpente poderia ser ia ser do caralho. legal, porque ela realmente é peregrina silenciosa, Uhum. Sim. cantora também, e ela é desconfiável. Pô, isso é legal, ele tem uma proximidade ainda com o Luceno aí, Sim. que é outra tribo que se assemelha. Tudo que eu legal, queria era uma ausência de asas, só isso. Só isso. Cara, sabe outra coisa que eu mudaria? Ah, Eu acho o glifo dos peregrinos silenciosos muito mais. Tiraria o símbolo da Nike. Pô, né, velho? o símbolo da Nike, eu também. Porque é o seguinte, o fato de ser o rio, da viagem sobre o rio, e o rio significar uma viagem e tal, tudo, eu acho do caralho. O símbolo da Nike eu também tiraria. O símbolo da Nike é paia. Mais alguma coisa? Tá bom? Eu sei que combina com a história, mas me incomoda muito o fato de um vampiro lançar essa maldição que perdura séculos, atinge uma tribo inteira, cara. Pra mim, sei lá. Ah, mas Também é um deus ex-máquina. total, Deus Ex Machina. Assim, na minha cabeça, o Seth, ele é um cara fodão. Tem o fato dele o ser Seth, Deus e ele- não um vampiro dentro do entendimento dos peregrinos silenciosos. Os peregrinos silenciosos o equacionam com Caim, então não é só um vampirinho. Mesmo assim. Mas mesmo assim, eu vamos concordo. combinar, né? Eu gosto muito disso. Por outro lado, Pride, o Peregrinos Silenciosos é uma das tribos que mais favorece o crossover. Porque você faz o crossover fácil com o Mago, porque tinha uma Hermética lutando ao lado de Shuoros contra Sutek. Você Não, e tem os Madzimbabwe também do Eutanato, que estão lá na arte. sei lá o que foi que o Pedro gritou aí agora, porque pra mim ele tá. É que tem uma facção dos Eutanatos que são africanos, são os Madzimbabwe. Eles Essa são mais palavra ao que você sul. falou com a bunda, eu não entendo. Mas tudo bem. Pô, Zimbábue, você entende? Entende Zimbábue funciona. Então, aí é só colocar Mad Zimbábue. Eu aprendi até a falar aqui. Hoje tá foda. Mas tanto tem razão que você falou, que você até, se não for uma das, acho que junto com os Senhores das Sombras e os Andarilhos do Asfalto, é uma das que mais existe a possibilidade de rolar um crossover. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu gosto dessa ideia. Porque o crossover tá no cânone, você não precisa forçar ele. Os oficiais do cenário, que é a Liga Osiriana e o Ahad, tá envolvido os Peregrinos Silenciosos. Sem dúvida. Exatamente. Mas aí então,
percorremos toda a nossa pauta e a gente chega aqui agora na briga que vai virar, porque eu vim tramando isso já há algum tempo, que é o desafio de posto. Vem. Vem. Vambora. No meu desafio de posto sobre os dançarinos Espiral Negra, eu pedi para que cada um de vocês falassem como vocês seriam caso fossem peregrinos silenciosos. E eu tô tentando manter um padrão justamente para agradar o Alan, porque ele é completamente devoto ao Weaver e ele fica puto com as coisas. Então eu vou tentar fazer alguma coisa parecida, só que não vai ser a mesma para que vocês não estejam preparados. Então agora nós vamos fazer o seguinte: vocês vão transformar os nossos personagens dentro do Nação Garou, que é o Velocidade do Trovão, o Vingador da Weaver, o Devorador de Lotus e o Pena de Prata em Peregrinos Silenciosos. Só que tem uma diferença. Pride, eu quero saber, você vai transformar o Pena de Prata em Peregrino Silencioso. Pena, você transforma o Pedro transforma o Pride e eu fico aqui assistindo. Beleza. Pô, cara, você tem que participar também. Você tem que participar também, cara. Eu já tava bolando aqui. O mineirinho que sonhava trabalhar na Suécia. Tudo bem. Então nós vamos fazer o seguinte. Pride, você faz o Pena faz o Pedro. Pedro, você não me faz, você só decide como é que... Não, o Pedro te conhece, o Pedro vai te fazer. É claro. Então vamos lá. Olha só, ataque de oportunidade não. Eu juro que eu ia chamar o bloco que era ataque de oportunidade. Mas tudo bem. Juro que ia. Desafio de posto. Pride, defina o Pena como peregrino silencioso. Pena, defina o Pedro. Pedro, você define o Shox define o Pride. E eu falei de mim mesmo na terceira pessoa. Eu mereço menos um de sabedoria. O Pena como Romero Sussurrante, se não fosse o fato dele gostar tanto da tribo dos Fiana, ele é praticamente um peregrino, cara. É o cara que vive na estrada, o coração dele tá praticamente batendo junto com o motor da moto dele. Vai ganhar um beijo. O cara vive em Matilha, junto com o clube de moto, junto com o motoclube dele, que é o Rodovia da Morte. Valeu pelo mexer. E saudade de Minas. Hora do mexer. Ele tem saudade de casa. Ele tem saudade de casa. Cara, mas eu não sei, que campo. Vai pelos campos. Que campo o Pena seria, Porra, cara? O Pena é desalojado, porque tudo que ele quer é voltar a ser mineiro. Exatamente, cara. Porra, isso aqui. Eu vou pensando. Não, Nossa, e o Pena é um cubo mágico, né? Porque ele nasceu em Campinas, acha que é mineiro, morou em Espírito Santo, tá na Bahia, mas quer voltar a ser Exatamente. Esse é o Pena de Prata. Acho que é isso mesmo. Esse é o Pena de Prata Peregrino Silencioso. Pena, me fala como é que ia ser o Devorador de Lotus Peregrino. cara, muito rápido e muito simples. O Devorador de Lotus ele manteria o orgulho de Teuge e ele seria do campo dos observadores, mas aquela contemplação tão lenta, tão longínqua que teria esse medo de dar um pulo na Umbra ou não. Porra, medo, cara. Não. O Pedro é um peregrino em Ponto Morto, cara. Mas por ser bastante. A palavra não é ousado, mas eu diria pra frente, ele correria o cagaço, tomar uma comida de rabo do fantasma e iria pra onde? Basicamente eu seria o peregrino que tá sentado lá na estação de ônibus esperando. Sim, verdade. Porra. Pedro Nogueira, me diga como ia ser o Velocidade do Trovão, Peregrino Silencioso. Eita, que dizendo de roupa suja vai ser lavado agora. Agora o pau vai torar. O bom é que dependendo do que ele falar, eu corto. A maioria das coisas sobre o Peregrino Silencioso, o Choco já falou ao longo do cast, né? Já falou que ele seria do devorador, do campo do devorador dos mortos, falou qual seria o tipo de atuação dele. Eu só queria definir melhor como é que seria essa atuação, né? Então, o Peregrino do Trovão... Não, ele ia ser Corre com as Sariemas. Que bosta. Então, Corre com as Sariemas,
se formou um peregrino silencioso junto com outros peregrinos silenciosos, a destacar de menor de menor teto distante, né? Que era um Galiardo que conduziu o Hagabashi em todos os ensinamentos e toda a história, e ele acabou superando o Galiardo no conhecimento sobre a história Garou, por assim dizer. Só que depois que esse peregrino silencioso adquiriu tanto conhecimento sobre os Garou, ele se decidiu voltar para o Irem. E aí ele obviamente voltou a sua atenção para o inimigo essencial da tribo e se envolveu com os setitas, no caso, um setita específico chamado Batutinha, no qual ele não só teve várias aventuras e tudo mais, como ele também absorveu informações no melhor estilo ladrão de livros dos dançarinos de Trau Negra. Só que nesse caso, o ladrão de informações do espião. Não, mas eu roubei uns livros de Batutinha, E aí, Schultz, gostou? Porra, bicho, foi sensacional. Você resumiu mais ou menos 10 anos da minha vida. Só que tu colocado de menor e Batutinha. Porra, 10 anos da minha vida, eu achei foda. Mas aí, ô Pedro, eu vou falar o seguinte, cara, que o Vingador da Weaver, nosso amigo Pride de Gaia, o orgulho de Gaia, cara, ele também seria um desalojado. Tô fudido aí. Porque ele não tem lar. Porque não tem nada que esse paulista queira do que ser mineiro. Porque o cara. Não, é verdade. O cara o cara vem fazer um cast só com mineiro. Ele fala assim: porra, por que você não me falou antes, Chox? Eu ia ir pra Minas e tal, não sei o que. Fica nessa porra toda. O Pride. Amigos do Pride que estejam escutando isso. Tudo bem, ele torce pro Corinthians. Ele queria ser mineiro. Só te falo isso. Pô, pode pôr até purê de batata. Pode pôr purê, não tem problema. Não tem problema. Mas ele queria ser mineiro. O negócio dele é o seguinte, meu irmão. Cafezinho no final da tarde. Pão de queijo pra todo mundo. Pride, você vai falar comigo que eu tô errado? Não, cara, eu só vou acrescentar que o maior motivo de eu querer ser mineiro são as mineiras. Então tá aí, essa é a seleção dos peregrinos silenciosos dentro do GaroCast, ou a seleção B, né, bem, sei lá, sub-20 ou qualquer porra do tipo. É isso daí. A gente fica por aqui, esse foi o nosso cast a respeito dos peregrinos silenciosos. Mande você também pro nosso e-mail naçãogarou@yahoo.com.br como seria você como peregrino silencioso, ou a sua turma, a sua matilha, a sua seita, ou a gente, faça o que você quiser, entre em contato com a gente segue daqui em diante pro nosso Quebra do Osso. Se você gostou do GaroCast dos Peregrinos Silenciosos, vai lá no Quebra do Osso que a gente vai ter uma surpresinha na semana que vem. Um forte abraço, a gente fica por aqui. Pride, Pena, Pedro, muito obrigado a todos vocês. Valeu, cara. E é nóis. E Pedro, você quer terminar com a frase do Metallica? Eu deixo hoje. E a estrada se tornou minha noiva. A gente fica por aqui, então. Que a estrada seja minha noiva. Muito obrigado a todos vocês. E um wave de despedida. Valeu!